Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, a Universidade Paulista e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, Malu Mota. Silvia Vinhas, o Duas na Tri pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. E agora também pelo YouTube. A segunda fase da FUVEST tem 2 dias de prova, os dias 5 e 6 de janeiro de 2020. O primeiro dia são 10 questões de português e uma redação. O segundo, 12 questões de igual valor sobre 2 a 4 disciplinas, dependendo da carreira escolhida. Os estudantes vão responder questões discursivas de língua portuguesa e, pelo menos, 2 disciplinas específicas conforme o curso escolhido, além de uma redação. Esse tipo de questão costuma gerar ansiedade por causa da relativa liberdade que se dá. Qual deve ser o tamanho da resposta? E se eu escrever menos do que eles esperam? E se eu escrever mais do que eles pediram e acabar cometendo algum deslize? O programa de hoje vai tirar as principais dúvidas para os estudantes que já estão na segunda fase da FUVEST, um exame que exige muita interpretação e produção de texto. E se você está acostumado a só colocar um X na questão, é melhor começar a usar as outras letras do alfabeto. Fique ligado, porque o Duas na Tri, FUVEST segunda fase, está só começando. Duas na Tri especial com FUVEST 2019, agora falando da segunda fase, que é uma fase que exige muito mais dos estudantes. É isso mesmo? Será, Malu? Exatamente, Silvia. E para falar das disciplinas de Geografia e História, estamos aqui com 2 mestres. A professora Vera Antunes, coordenadora de Geografia do curso e Colégio Objetivo, e o professor Daili Matos, que é coordenador de História do curso e Colégio Objetivo. Muito obrigada, professor Daili. Muito obrigada, professora Vera, mais uma vez. Ô, Vera, por onde que o aluno que já está classificado para a segunda fase, por onde que ele deve começar nesse momento? Bom, primeiro, parabéns a vocês que estão convocados para a segunda fase e que agora há um tempo para vocês estudarem. Há um tempo para uma dedicação. Primeiro, qual é a tua carreira? Na tua carreira, você fará 2 dias na segunda fase. O primeiro dia é português, vale muito, né? O segundo dia, 12 questões. De 12 questões, a sua carreira vai pedir 2 matérias, 2 disciplinas, então você vai fazer 6 e 6. Se a tua carreira vai pedir 3 disciplinas, você fará 4, 4, 4. Se a tua carreira pedir 4 disciplinas, há várias medicinas que pedem 4, não é? Há várias carreiras que pedem 4. Você fará 3, 3, 3 e 3. Mas portanto, são 12 sempre. Sempre 12. Tá. Sempre 12. Que ele pode fazer ou 6 e 6, 4, 4, 4, ou 3, 3, 3, 3. Tá. Então, na tua carreira, né? Então, vamos lá. Por exemplo, na carreira de biológicas, a geografia entra em mais da metade das carreiras de biológicas. Então, se você é uma das carreiras biológicas, inclusive medicina, 2 grandes medicinas, Ribeirão, Bauru, pedem geografia, uma divisão de 4 disciplinas, então entrando com 3 questões. E a geografia, por exemplo, para dar como exemplo, né, nas carreiras de humanas entram em quase todas, só uma que não entra, que é têxtil, e o restante em todas, sendo que algumas geografias chegam a entrar com 6 questões. Na biológicas também tem carreira com 6 questões de geografia. E na exatas, menos carreiras pedem geografia. O mesmo vai acontecer com história, né, Daili? Depois o Daili fala isso. De qualquer maneira, você vai pegar essas disciplinas que você será agora utilizará, né, na segunda fase, e você, então, vai se dedicar. Importante,
tire suas dúvidas, pergunte aos seus professores, não deixe, tá, cair. Esse momento é um momento especial, que você realmente tem que saber que um pouquinho a mais te coloca lá, num sonho, que é entrar numa USP. Agora, acaba sendo uma coisa bem organizada, né, Daili? Porque você vai prestar uma carreira e você tem especificamente as disciplinas que são pedidas na sua carreira. Você não faz todas as disciplinas. Não é bom isso, é inteligente, não é? A reclamação antiga era de que muitos alunos, no caso de humanas, tinham dificuldade com as exatas e acabavam zerando na prova de segunda fase. E isso, antigamente, era motivo para descartar a pessoa, ela estava fora, né? Aí, uma forma de otimizar um pouquinho isso daí, o que eles fizeram? Eles tentaram deixar você com as matérias que são exigidas lá por cada uma das faculdades que querem um aluno voltado, por exemplo. A professora Vera citou o caso das medicinas de Bauru e Ribeirão, que querem geografia. Muita gente falou assim, mas geografia? Claro, o que se espera de um médico num país como o nosso? Que ele tenha noção das diferenças das várias regiões do país, o que isso tem a ver com certas doenças endêmicas, qual é o tipo, né, do brasileiro em cada uma dessas regiões. Ele tem que ter uma multiformação. Então, isso é importantíssimo e isso facilitou muito, né, para o aluno, porque muitos deles até hoje falam para a gente assim, eu tenho um pouco de dificuldade com essa matéria. Não é que ele nem sabe a matéria, ele tem um pouco de dificuldade. E isso, teoricamente, facilita, mas teoricamente facilita. Por quê? Porque aí, então, eles são matérias onde todos eles têm uma pontuação muito alta na segunda fase. Ô, Daili, agora 0 testes. Agora não tem mais Só nada escrita. de teste. Agora... Só escrita. E daí a habilidade redacional é fundamental. A gente sempre pede para eles, olha, treinem muito, 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 muito as questões escritas, as dicas de redação. Isso vale muito para uma segunda fase, né? A gente, por exemplo, dá dica para eles, por exemplo, em história. É importante que ele, na hora de redigir, se ele tem dificuldade de criar uma oração, uma sentença por completo, que pelo menos ele coloque em itens, mas que ele respeite as regras da norma culta. Não é errado colocar em itens, errado é você não obedecer às regras. Então, por exemplo, numa questão que ele tem facilidade de escrever em itens. Então, vamos lá, cite 2 exemplos. Ele coloca exemplos, 2 pontos, coloque ali o primeiro com travessão, ponto e vírgula no final, o segundo com travessão, final, ponto. Tem que seguir as regras da norma culta, porque isso vale, isso é importante. Agora, interessante, né? Vera, quer dizer, quando a gente tem uma prova como essa, que é totalmente discursiva, né? Quer dizer, você tem que escrever, no caso de uma geografia, depois ele fala a história, como é que a gente ia falar treina? É treino, né? Você pega, por exemplo, uma pergunta, um tema e escreve sobre aquele tema? Fica escrevendo em casa? Não. O mais importante é você estar pensando em treinar. Então, pegue a prova do ano passado e faça um treino em cima da prova do ano passado, dê para um professor corrigir, te orientar como é que você procedeu, se você foi bem ou não, e no que você falhou, né? Então, o mais importante, ao pegar a questão, não importa se é história, se é geografia, se é matemática, não importa. Ao pegar a questão, você tem que ler com muita atenção. Por exemplo, geografia é comum cair texto. Então, cai um texto, eles podem te perguntar qual é o fenômeno que está sendo abordado nesse texto. Qual é o fenômeno? Então, eu tenho que ler aquilo. Não é para eu explicar o fenômeno ou falar onde ele ocorre. Qual é o fenômeno? Às vezes é uma resposta só. Qual o fenômeno? Mais nada. Daí, numa segunda pergunta, porque geralmente é A e B, não é? Numa segunda pergunta sobre o mesmo texto, né, no B, então, onde ocorre esse fenômeno, dê exemplos, mencione os problemas desse fenômeno, mencione os problemas desse. Uau. Então, não é para o aluno sair escrevendo o que ele quiser sobre o tema. Não, é uma coisa direcionada. Muitos se perdem, inclusive, nisso. Não é redação, né? O mais importante é ler com atenção qual é a proposta.
Né? O que está Vai propor, pedindo? o que está pedindo. Perfeito. Se você começar a falar coisas a mais, é o famoso encher linguiça, né? Então o vestibular não conhece, você não sabe que você é um ótimo aluno, que você quer discorrer, não pode. E ler bem faz parte do vestibular. Uma leitura cuidadosa é um dos itens para você tirar nota. Então, não pode, de jeito nenhum, você começar a escrever tudo que tem na tua cabeça. Não é um livro que você vai escrever. Não, Detalhe, tem um espaço. E você tem um espaço X que você não pode ultrapassar. Você não pode falar, vide na última página. Não, e fecha uma subindo, flechinha, né? Subindo a letrinha tá? assim do lado, quando não pode. cabe. Então, eles já sabem que aquela resposta tem que estar contida naquele pedaço. Então, a gente fala muito dessa habilidade redacional e tal, mas pressupondo que ele vai levar em consideração o que está sendo perguntado. Não pode fugir. Né? Outra coisa, o vocabulário de geografia é muito específico, ele tem que respeitar essas palavras. Existem palavras-chave dentro da matéria dela que, em certas respostas, não podem faltar. Em história é a mesma coisa. Você não pode usar termos aleatórios achando que significa a mesma coisa. Espera aí, a geografia dá um significado para aquilo, a história dá um significado para aquilo. Exemplo para isso. Um exemplo muito clássico, muito antigo. Por exemplo, manufatura para a geografia é produto industrializado. Para nós, em história, manufatura é uma fase pré-industrial. Então, dá uma diferençazinha. Que interessante. E tem que respeitar isso. E a gente avisa isso dentro de sala de aula. Gente, mas é muito Precisa tomar cuidado. Mas você Precisa vê, tomar olha, cuidado. A geografia, ela tem, o aluno tem que dominar o vocabulário geográfico. E isto aparece já na primeira fase agora, que este ano foi, a FUVEST ia ser uma renovada no vestibular este ano. Então, ela vai continuar isso na segunda fase. Então, apareceu muito vocabulário específico. Então, o aluno primeiro tem que dominar aquele vocabulário. A hora que ele vai identificar, por exemplo, num gráfico, né? Num gráfico, se pergunta, vamos dar um exemplo hipotético de população. Os populosos ali naquele gráfico, ele tem que falar populosa, ele não pode fugir daquilo ali. Agora, na letra B, então, o que são os populosos? Qual é a diferença para povoados? Exemplo simples, né? Então, na letra B que você vai responder, na letra A só falar quais são. Então, isso que você não essa... pode, você tem que ser bem determinado nas tuas respostas. Não é Às isso, vezes, falar... certas palavras-chave valem muito numa resposta. Sim. Então, Nossa, ele não que dica pode... boa. Isso é bom, ele né, não Laire? pode deixar esse tipo de coisa. Por exemplo, uma coisa que a gente explica, isso é bem mais técnico, claro, né? É a diferença entre ditadura e tirania. Hoje em dia, às vezes, em matérias jornalísticas, a palavra tirania e ditadura são tidas quase como sinônimos, e para a história não é. Ditadura é do mundo grego, do mundo romano, perdão, que era autorizado pelo próprio Senado para que a pessoa tivesse plenos poderes para agir. Em nenhum momento implica se é um governo bom, se é um governo ruim. Isso não está em discussão. É em como é que a pessoa obtém o poder, e é um poder legal que ela pode exercer, porque lhe foi dado esse poder. Então, ela recebe um poder para exercer e de maneira plena. Tirania é um governo usurpado, tomado à força, porém que no seu exercício também pode ser benéfico para o povo. E isso, hoje em dia, é um problema, porque existe essa mania de fazer análise dicotômica da coisa, dizer que isso ou é totalmente conjuntural, bom, né? Principalmente nesse caso. É totalmente bom, é totalmente mal. Isso não existe. Dentro da ciência, ele precisa tomar cuidado. Geografia é uma ciência que merece todo o respeito e cuidado, ele tem que entender isso daí. Em história é a mesma coisa, ele não pode fugir daquilo que é o vocabulário específico. Ô Vera, eu estou vendo aí essas anotaçõezinhas e eu queria saber o que tem aí de tão precioso. Não, eu fiz um levantamento do que já caiu na primeira fase e claro que isso não vai repetir na segunda fase, né? Então, as chances que temos agora para uma segunda fase. E existem muitos temas que estão aí, não é? Por exemplo, o próprio fato do Brasil ter conseguido que o Mercosul, que o Brasil lutou muito para que o Mercosul fizesse um acordo com o mercado como europeu, a União Europeia, né? Então, o que acontece? É uma questão escrita, dissertativa, com muita probabilidade de cair. Por exemplo, Hong Kong. Tá? Há anos que você vê Hong Kong aí na mídia. Né? Hong Kong, China,
esse ano foi assim um segundo semestre assim seguido, né? Problema em cima de problema, né? Então é uma questão, a FUVEST adora colocar o mapa, situa o lugar. Então, primeiro ela pergunta na letra A, o lugar assinalado no mapa tem que saber que é Hong Kong. É incrível. Uma vez caiu o arquipélago do Havaí, tinha gente que falava, como que eu vou saber? Porque existem elementos no mapa para eu saber. Bom, e daí, na segunda pergunta, na letra B, eles perguntariam, então, né, o que está acontecendo com Hong Kong, etc., problemática, pode fazer até um mini texto. Bom, então Hong Kong é uma opção também. Uma opção grande esse ano é, de novo, a migração para os Estados Unidos, os centro-americanos, né, Guatemala, o pessoal, veja bem, ali de El Salvador, o pessoal de Honduras, que migraram ali para aquela região, né, que tentaram atravessar o México a pé, então isso marcou o noticiário. Lembra, foram fatos do ano de 19, eles estão prestando um vestibular para entrar na faculdade em 2020, então uma FUVEST chamada FUVEST 2020, porque esse aluno está entrando na USP em 2020. Então, é fundamental os fatos que aconteceram, né? São fundamentais os fatos que aconteceram este ano para a FUVEST cobrar para o ano que vem. Agora, não vai cair só uma atualidade, como eu estou falando, o fato deste ano. Então, migrantes, Hong Kong, uma situação econômica da Argentina. Por que não pode cair, por exemplo, o mapa do Brasil com o litoral brasileiro? Quais são as correntes marítimas que provavelmente trouxeram petróleo que atingiu tantas praias do Nordeste brasileiro? Quais são essas correntes marítimas? Então, é uma coisa bem geográfica. Que correntes marítimas são essas? De onde elas procedem? Tá? As correntes marítimas, que corrente, que é uma sul equatorial, né? Tá? Elas são quentes ou são frias? Da diferença Isso na química. Pode cair, porque está assim, Sim, na ordem do dia. Na ordem do dia. E é uma coisa bem geográfica, uma coisa que eles estudam, né? Não é por causa agora da situação do petróleo, eles já estudavam isso, né? Então, pode cair, inclusive, um pequeno perfil de fundo de oceano, mostrar a plataforma, mostrar a praia, o porquê que chegou ali, né? O Nordeste tem regiões onde praticamente a plataforma é muito estreita, então direto chega na praia, sabe? Ah, por isso chegou na praia. Interessante, então, até para nós ainda saber. Muita coisa que eles podem perguntar, e que, veja bem, ligados a petróleo. Sim. Ali, na primeira fase, não caiu nada quase a economia, caiu uma questão de agricultura só, não caiu quase a economia. Então, pode ter uma economia junto com o meio ambiente, junto com o litoral, sabe? Os problemas que esse petróleo, todas essas manchas de petróleo nas praias podem causar nos manguezais, né? Isso então, é uma coisa questão linda. Essa conscientização é importante, a FUVEST quer colocar essa conscientização, muito. Né? Ela fala claramente o espírito crítico que ela quer do cidadão. Ela quer que o futuro aluno seja um aluno com espírito crítico, ótimo, que esse aluno tenha conhecimento da realidade brasileira e mundial. Ela fala claramente isso. Isso é atualidade, né? Porque a geografia traz isso. Por isso que precisa, para quem vai fazer medicina, para quem vai fazer determinadas carreiras, é fundamental que essa pessoa tenha noção do que está acontecendo no planeta. Daili, a medicina é o curso mais concorrido da FUVEST. Ainda é, né? Ainda é. Há anos, né, que isso acontece. Agora, para a história, né, vamos dizer, o futuro médico, né, como é que ele pode se preparar aí na questão de história? Para a segunda fase, a história não entra. Ah, não? Em medicina, não. Entra em que áreas? A maior parte das áreas de humanas, o curso daí mais concorrido que a gente tem é direito, arquitetura. Nesses aí você vê história que tem um peso bastante grande, né? História entra bastante nas humanidades e entra em algumas biológicas com 6 questões. Sim. Em qual? Em biológicas? Eu olho, depois enquanto vocês estão falando para vocês, dou o exemplo aqui que eu trouxe. E geografia? Geografia. Para medicina também? Geografia tem 2 medicinas, Bauru que é Ribeirão e e Bauru. Isto na FUVEST. Na FUVEST. Então, em outros porque eles entendem que um médico tem que saber a situação, até o que você estava falando no início do programa. E saber realmente não só o médico. Ponto... Por exemplo, geografia entra na enfermagem, geografia entra na arquitetura, entra no direito, vai entrando nas diferentes carreiras. Tá? Quais são as principais carreiras que caem em história? Assim, as principais, no caso, aqui eu tinha citado, direito, arquitetura, né? Mas mais as de humanidades mesmo, que o pessoal prefere, né? Administração,
São essas matérias que Mas dentro parecem. desse mesmo espírito crítico que ela está falando? É isso que eu queria saber também. Sim, sim. Por exemplo, para dar um exemplo para a gente tentar consubstancial dar corpo aí ao negócio, né? Na primeira fase, a gente teve um assunto que muita gente chegou e falou assim: professor, caiu atualidades. Não, não caiu atualidades, caiu questão do momento. Por exemplo, Qual que é a diferença de atualidade? há uma diferença muito grande. Questão do momento e atualidade. Eu mostro a diferença. Caiu sobre a viagem de circunnavegação da Terra do Fernão de Magalhães. Completou agora 500 anos, data comemorativa. A FUVEST não costuma pedir, mas às vezes ela nos surpreende com isso. E adivinha o que ela colocou nas alternativas? Terraplanismo. Você não vai me dizer que terraplanismo é uma questão atual. Não. Porque isso na Idade Média já se discutia, na Antiguidade também. Então, isso é texto do momento. Fake news, você vai dizer que isso é atualidade? Não é atualidade, é questão de momento. Porque já teve episódios da história que a definição da história foi por uma notícia falsa. Ai, qual foi mesmo? O movimento tenentista, a gente tem nesse caso. Né? No caso da Alemanha, o processo que gerou uma guerra entre Alemanha e França, né, o despacho de James, como a gente fala, né, tem a ver diretamente com uma notícia falsa, fake news. Eu não posso dizer que isso é atualidade. Para quem é historiador, a gente que gosta de mofo, coisa do passado, entendeu? De coisa antiga, a gente percebe e fala, pô, mas isso não é novidade, isso não é atual. Isso não é atual, é uma coisa do momento, uma coisa que está se discutindo agora, ou se rediscutindo, mas dizer que isso é atual, não. A discussão sobre o terraplanismo, a própria viagem de circunnavegação do Magalhães foi a prova experimental de que a Terra era redonda. Alguém que navega em direção ao poente volta pelo nascente. Então, não é mais eu acho, não é mais eu desconfio, não é eu tenho uma leve impressão, agora é prova científica. Né? E aí a gente mostra isso. Eu falei, olha, e vocês estão achando que essa discussão de terraplanismo e tal... Não, ó, por exemplo, se ela é redonda como? No formato cilíndrico, porque afinal de contas isso daqui também é redondo, né? Ou é redondo na forma de uma bola? Se é redondo na forma de uma bola, quem está em cima está de pé, quem está embaixo está de ponta cabeça? E aí, como é que fica isso? Isso mudou conceitos de geografia, sobre cosmografia, né? Isso mudou conceitos da biologia. Então, não é uma coisa tão simples. Não é assim, eu acredito que a Terra é redonda porque eu não tenho o que fazer. Sabe? É porque eu acho que isso é bonitinho. Comprovado cientificamente, né, Daílio? A FUVEST pediu em geografia também então, isso. Olha que lindo. Fez o texto do cientista, do físico, mostrou numa foto, numa imagem, inclusive com sombra, para o aluno ver claramente que a esfericidade é isso aqui há séculos, isso é discutido, tá? E que é real, é comprovado. Os gregos já tinham feito cálculo de qual é o tamanho da esfericidade da Terra. E teve um projeto que, inclusive, a escola professora Vera participou, de fazer cálculos aqui entre os alunos para tentar estabelecer essa esfericidade. A partir do quê? Do movimento da sombra. Né? A partir do quê? Daquilo que você pode observar como sendo um eclipse. O eclipse como que é? Aliás, brasileiro é uma coisa sensacional, né? Tem que amar o brasileiro. Tem que ser estudado. Ele solta meme um atrás do outro. O que eu recebi de meme do terraplanismo, como é que seria, então, uma projeção, né, do planeta Terra na Lua, de um tipo de eclipse, né? Como é que seria se a Terra fosse plana? Então, não ia aparecer o eclipse com aquele formato arredondado, ia aparecer um risco. Entendeu? A outra que me mandaram, aliás, no dia da prova, eu ri pra caramba. Depois, quando eu vi a prova, eu falei, olha, que coisa. Era para ter adivinhado que essa deveria cair, né? Primeiro campeonato de surf no terraplanismo. 33, né, morreram. Por quê? Caiu fora do planeta. Se a Terra é plana no sentido como um disco de pizza, então ele tem fim. Claro. Se ele tem fim, você pode cair fora. Isso era uma discussão da época das navegações. Ai, que loucura. Então tá, é uma coisa de momento, entendi bem. Diferença clara, né? Momento. Atualidade, ela pode mostrar na prova, foi a questão da foto do buraco negro. Isso é uma coisa absurdamente atual.
Isso o aluno tinha que estar preparado. Agora que descobriram, agora que... Entendeu? É. Se fotografou, sabia. Agora assim. que fotografou. Mas como é que é isso? Aí vocês perguntam depois, né, na outra entrevista que vocês terão com o pessoal das exatas, eles podem mostrar o quanto isso é importante, né? Claro. Ou mesmo o acelerador de partículas aqui, que no Brasil está começando. Né? Aí já mistura física com química. Então, com tudo. aí eles são até os Daili, especialistas. eu vou atropelar os assuntos, mas é porque Não a minha sei. curiosidade é grande. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim, cai ou não? Caiu, que é do Muro de Berlim. Caiu já 89, na Caiu, primeira então não cai fase. agora. Não. O que cai na primeira fase não cai na Não, segunda? não. É porque assim, Não são repete. muitos temas para você contemplar em poucos exercícios. Mas, favor. Daili, caiu para a história. E queda do Muro de Berlim pode cair na geografia. Já caíram Isso. questões de Alemanha lindas em geografia. Geografia não pediu nada de Alemanha na primeira fase. É um dos itens, eu tinha até colocado a Alemanha aqui. É um dos itens É que a bom gente ficar espera. de olho. Sim. Você espera na geografia que caia? Não é que eu espero, não caiu, é um tema provável, né? Não quer dizer com certeza absoluta que cai. Ai, Mas fala mais de provável. Quem mais tem de provável aí, Vera? A Lua, que ele estava falando da esfera, da esfericidade, e a Lua. A Lua. As comemorações do homem à Lua. Aliás, temos um ministro Apareceu aí, não na é? física, mas pode aparecer em outra Na matéria. geografia. É que assim, o que a gente estava dizendo é, imagina, eu tenho pelo menos aqui no cursinho de humanas, eu tenho 120 temas para trabalhar durante o ano. E imagina que são 11 testes na primeira fase, 6 questões na segunda. Você percebe que com 17 eu tenho que abranger 120 temas? Uau, é bastante coisa. Muita coisa. Então, a repetição, ela não é boa, no sentido de quem quer um aluno bem preparado, crítico, que tem um conhecimento, um domínio daquela matéria, já que reduziu, inclusive, os conteúdos, né, a quantidade de matérias para a segunda fase, espera-se, e a FUVEST tem criatividade suficiente para isso, e uma habilidade fora do comum, para respeitar isso daí. Então, eles respeitam, mas é o que a Vera falou, caiu na minha matéria, pode cair em geografia. Olha, né? então ele não cair pode em descartar, o geografia. aluno não pode descartar Não, esse não, tema. não. De jeito nenhum. Aliás, a dica que a gente dá para eles é o seguinte, você tem acompanhado as correções, né, via internet no nosso site, porque muitas questões elas podem se repetir de uma faculdade para outra, de uma prova para outra. Olha a importância da E é uma correção. forma importante de fazer revisão. Por exemplo, esse ano já caíram 3 vezes revolta da vacina. E não é nem data comemorativa. Nem data comemorativa é. E caiu. Se ele tivesse visto como foi abordado isso lá no Enem, que foi a primeira, né, dos grandes vestibulares aí, inaugurais, né, ou inaugural, ele já estaria se preparando para uma que viria depois numa outra questão, numa outra prova. Então, assim, tem que acompanhar as resoluções. Não é que a gente faz isso só para aquela pessoa, não. Tanto que ela fica disponível o ano inteiro para quem quer se preparar para os anos subsequentes. Tem que fazer isso. Isso é revisão, isso é rever matéria, isso é estudar. Ô Vera, e essa revisão que vocês fizeram, essa correção que vocês fizeram na primeira fase, então não adianta para a segunda? Não, tanto que nós já temos 2 cadernos para a segunda fase. São 3 cadernos de revisão. O primeiro específico para a primeira fase. Agora temos segunda e terceira fase, né? Segundo caderno e terceiro caderno para a segunda fase. Mas, veja bem, tem tema que estava lá na revisão da primeira fase que pode cair. Então, na verdade, a revisão é um todo, porque pode ter algum tema lá, por exemplo, a Lua, que eu dei o exemplo, né? Ela pode estar contida lá no caderno de primeira fase e pode cair na segunda fase. Então, é um todo. Tá? É Mas que lá eram testes. Nós trabalhávamos com testes, agora nós estamos trabalhando com questões dissertativas. Para o aluno prestar atenção no que eu te falei, como analisa um gráfico, como analisa um mapa, como identifica um fenômeno. Um texto literário, que geografia já caiu muito em segunda fase, aonde do Brasil que ocorre esse fenômeno ou é encontrada essa paisagem, né? Então o aluno tem que identificar. Tá? Por exemplo, Então, uma paisagem de literatura, por exemplo. Guimarães Sertões. Rosa, os sertões. Já caiu os sertões de Euclides da Aí Cunha. cai em geografia. Com história já pra você, caiu, história cai com geografia também. Quer dizer, o aluno tem que Porque ser completo, literatura né? brasileira é falar sobre o nosso país. Então, alguns desses autores trabalharam questões
né? Então, tem autores meus que trabalharam, né? A gente vê o Romanceiro da Inconfidência. Você tem vários livros que podem ser utilizados, sim, e o são em história, Mas me fala uma questão coisa, de análise. como é que vocês conseguem trabalhar com os estudantes com uma coisa tão multidisciplinar? Quer dizer, o estudante está ali sentado na aula de geografia, mas isso também, depois a história, quer dizer, cada um vê num ponto, que, na num conceito, verdade, num olhar. É que, na verdade, o aluno tem que adquirir o conhecimento, né? E saber aplicar aquele conhecimento. Não importa se é em história, se é em geografia, se é em física. Tem que saber aplicar o Mas conhecimento tudo, o dele. conceito, né? Quer dizer, ele está falando Sempre. da Lua. Sempre. Aí ele tem que pegar aqueles 50 anos da Lua e analisar o posicionamento geográfico, a parte de história, a parte de física, tudo. Ele analisa aquele momento. Por isso que a formação é muito importante. E assim, não há turista que vá para a segunda fase. Não existe o sortudo que vá para a segunda fase. Existe o aluno bem preparado. Ele pode até, sei lá, né? O que pode acontecer, né? A gente não tem domínio sobre essas coisas. O que seria raríssimo, estatisticamente, isso é praticamente impossível. Mas tem gente que ganha na Mega Sena e é também quase Mas impossível. aí é só, né, o famoso xizinho. Ali- Aqui não Mas tem é xizinho. difícil. Não tem como. Na segunda fase segunda não fase tem não tem como. jeito. É difícil. Só ficam Tanto os que a bons FUVEST mesmo. já admite isso, que há um percentual que ela não sabe exatamente quem é que é de fato muito bom ou quem, por acaso, na primeira fase, levou sorte. Caiu só os temas que ele dominava. Isso pode acontecer, né? Mas na segunda fase não. Não existe, não existe. Segunda fase não É aí é que vai existe. testar o conhecimento Ali mesmo. é que se divide o que a gente fala. O aluno Mas, bem preparado, aquele que a universidade Daí, quer. estatisticamente, os melhores, em geral, na primeira fase, Sim. vão para a segunda. Porque a diferença entre a nota de corte, né, a última nota do último aluno chamado naquela carreira, né, e o primeiro aluno chamado, então aquele grupo de alunos daquela carreira, é muito pequena a diferença. Então, é um grupo muito homogêneo. Tá? Você não tem uma competição diferença. ali, ó, se falar em competição, né? É uma diferença pequena. Salvo algumas carreiras que tem muita que sabe que tem pouco candidato, então a concorrência é menor. Então aí você pode ter um diferencial maior. Né? Então, um aluno que vai um pouco melhor fez 60 pontos, outro que fez 30 Meu para filho, passar. a segunda fase é justamente para você tirar essa diferença, para você poder ajustar melhor essa diferença. Mas como que o aluno faz para se encaixar nesse perfil de ter esse algo mais? O que o aluno precisa fazer? Porque ele se mata. Está preparado, não? Mas eles toda a se formação matam de estudar. dele, Todos toda a eles formação estudam dele. muito. Não, mas Então, tem que saber estudar. Isso. Tem que saber estudar. Não é se matar de estudar sem critério. Tem que saber. Não entendi isso? Tenho que aprender. Não entendi isso? Sou capaz. Vou perguntar para alguém para me explicar Quantidade de novo. não é qualidade. Eu, no meu- Quantidade de quê? Quantidade Estudo. de tempo. O cara fala, eu fico no cursinho, eu chego 7 da manhã, eu saio daqui 10 horas da noite. Fez o quê durante todo esse tempo? Né? E às vezes é assim, ele fica com aquele método antigo, né? Não, então na cabeça ele fica repetindo. Fecha o olho, assim, que nem você está fazendo. Não É uma resolve técnica nada. de... E não resolve nada. Memorização não Esse resolve. tipo, não é questão de memorização, é aprendizagem, é formação. Ler e entender. Ler e entender. Não foi, não adianta avançar. Para, volta. Uma coisa que, aliás, eu tenho ficado irritado com eles. Professor, e o significado dessa palavra? Não que eu não conheça, mas, querido, procure no dicionário. Sim. Você precisa ter essa disciplina de você aprender a estudar. E para guardar melhor, quando Além você do que- procura. Exato. E não assim, o professor dá de bate pronto, né? Vera, nós estamos chegando ao final do nosso bloco e eu queria que você aí mandasse um recado para o aluno, mais algum tema, aí você já falou de Lua, você falou Muro de Berlim, você falou aí algumas coisas para o aluno. Não bem só o Muro de Berlim, mas a Alemanha. Porque onde ficava o Muro de Berlim é uma área da Alemanha que realmente ficou economicamente, e hoje ela vem num crescimento, numa pujança, já equilibrou com a parte da Alemanha Ocidental? Ainda não, mas está muito bem a Alemanha, é a potência Claro. europeia, né?
Então, para o aluno, a FUVEST pode fazer uma proposta linda de questão de Alemanha, né? Da Renânia, da região de Berlim, né? Do leste europeu, do leste alemão. Então, tá, pode fazer uma coisa depois que o muro caiu. O que aconteceu com essa Alemanha? Mas o mais importante, ó, vocês tinham me perguntado em história qual é a matéria, qual é a carreira que, por exemplo, em biológicas vale muito, uma carreira que tem muito candidato por vaga, psicologia, Daily. Ah, verdade. E é Psicologia. muito concorrido. É muito concorrido, Muito, né? É muito concorrido. concorrido. Para mim é Tem gente que fala medicina assim, na biológica, psicologia para ele é tanto psicologia. faz. Não, senhor. É muito concorrido e história é fundamental. Agora, o importante para o candidato, você está com o pé lá. Estude. Se você tiver dúvidas, dá tempo de você tirar as dúvidas ainda. É possível você aprender. Confie em você. Saiba que você tem que raciocinar, pensar, grife o que você está lendo na questão. Não faça assim, desesperadamente. Vai lendo, vê direitinho a pergunta. O que eles querem é consequência, é causa, qual é o texto principal ali, qual é o texto secundário, o que você tem ali. Olhe os mapas com calma, olhe os gráficos com calma. Lembra que a FUVEST agora colorida ajudou muito, né, Daily? Que vocês sejam iluminados ao fazer essa prova. Aí, E você, obrigada. Daily, qual é o recado que você dá para ir para o candidato que vai para a segunda fase? A gente tem professores, plantões. Por favor, frequente isso, né? E essas dicas que são dadas aqui, isso vale ouro, isso define você. Então, leve muito a sério. Você já é um vitorioso por chegar até onde chegou. Tá bom? Muitas dicas. Obrigada mesmo pela dica de vocês, viu? Não sei se pode falar dicas, não. É dica? É dicas. É, né? Então tá Algumas bom. orientações. Orientações, chiquérrimo. Quero tá bom. agradecer aqui as orientações da professora Vera Antunes, coordenadora de Geografia do curso e Colégio Objetivo, ao professor Daily Matos, que é coordenador de História do curso e Colégio Objetivo. Muito obrigada. Obrigada, hein? Obrigada a Mestres. vocês. Obrigado. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais FUVEST, a segunda fase. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Até já. FUVEST 2020, segunda fase, é diferente da primeira fase, porque exige muito mais do candidato. Não é isso? E para isso nós vamos aqui apresentar os nossos mestres da área de exatas. Vamos primeiro com o professor Salles, que é coordenador de Química do curso e Colégio Objetivo. Obrigada, Salles, mais uma vez aqui. É um prazer falar para os vestibulandos e para vocês. Obrigada. Aqui o professor de Matemática, Giuseppe Nobilioni, que é coordenador de Matemática do curso e Colégio Objetivo. Giuseppe, sempre muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a possibilidade de poder falar para os nossos vestibulantes, né? Já na reta final. Exatamente. Aqui o professor Belinello, que é coordenador de Biologia do curso e Colégio Objetivo. Belinello, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? É um prazer, é claro, estar com os nossos queridos alunos. E o professor Eduardo Figueiredo, que é coordenador de Física do curso e Colégio Objetivo. Eduardo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, saudações a todos. Professor Eduardo, vamos começar por Física. Nessa segunda fase, o que o candidato tem que estudar para poder ir bem nessa segunda fase da FUVEST? Bom, primeiramente, a maneira de encarar a prova. Olha, é muito importante que ele não deixe questão em branco, porque normalmente na FUVEST nós temos pelo menos 2 itens em cada questão, entre 2 itens e 4 itens. E se ele deixar a questão em branco, é claro que ele vai ter 0 na questão. Mas, em geral, um dos itens é muito fácil. E ele pode escrever alguma coisa sobre aquele item. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos por cá uma questão de gás perfeito. Se ele escrever equação de Clapeyron, só o fato de escrever equação de Clapeyron já ganha meio ponto. Já considera alguma coisa. Já considera alguma coisa. Agora, se deixar em branco, é claro que não pode escrever também alguma coisa que não tenha nada a ver com a questão. Mas se for um assunto pertinente, uma fórmula pertinente, um raciocínio pertinente, ele já ganha alguma coisa. Então, jamais deixar uma questão em branco. Procurar trabalhar todas as questões. Isso é muito importante. E lembrar sempre que na FUVEST, pelo menos o primeiro item, é muito fácil.
É para a pessoa não zerar a questão. Como assim, professor? É porque, como tem 2 itens no mínimo, eles procuram fazer um item muito fácil sobre A e aquela B. questão. Tá. A e B, né? Tá. O item B já é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhoso, mas pelo menos um dos itens é muito fácil, aplicação direta de uma fórmula, coisa assim. E a FUVEST, principalmente na segunda fase, quando aparece uma equação que talvez o aluno não saiba, ele apresenta essa equação no Note e Adote. Ele escreve uma coisinha chamada Note e Adote, onde apresenta algumas equações. Às vezes, tudo que ele precisa para resolver está no Note e Adote. Tá. Então, precisa ler com muita atenção isso. Principalmente física moderna, que é um assunto que poucas escolas desenvolvem, principalmente escola pública. Escola pública é quase impossível desenvolver física moderna. Então, se cair alguma coisa de física moderna, vai ser um assunto que vai ser descrito no Note e Adote. Ele vai dar uma orientação inicial, por exemplo, cai o efeito fotoelétrico. Ele vai descrever o que é o efeito fotoelétrico, explicar direitinho, e depois, no Note e Adote, colocar a equação do efeito fotoelétrico. O aluno basta aplicar aquela equação que veio dada. Então, é muito importante que ele leia com atenção não apenas a questão, mas também as informações estão no Note e Adote. E não é só resolver, né? Tem que escrever também a resolução, é isso? Quanto Qual que é a mais ele diferença, escrever, né? melhor. É claro que não precisa fazer um romance. Não precisa dizer, vamos aplicar a equação. Não precisa. Tem que Escreve explicar apenas o que você está equação de fazendo. Clapeyron. Coloca a equação de Clapeyron e faz a aplicação. Ou então a equação de Gauss na ótica. Vou aplicar a equação de Gauss. Não precisa ficar falando demais sobre o assunto. Mas pelo menos uma orientação. Porque se ele escrever equação de Gauss, colocar a equação de Gauss, já tem um meio ponto naquela questão. Ok. Professor Bellinello, como o aluno da segunda fase, o vestibulando, né, da segunda fase da FUVEST, como é que ele deve se preparar na área de biologia? Então, na área de biologia, né, como o professor Eduardo falou, nós temos normalmente um texto que normalmente não é muito longo. É um texto e, baseando-se nesse texto, eles fazem normalmente 2 itens A e B. O que chama a nossa atenção, de um modo geral, a não ser que esse ano vá realmente mudar, é o seguinte, que geralmente as questões são diretas. Eles, na verdade, querem, né, um termo, 2 termos, não mais do que isso. É interessante. Diretas como? Assim, né, vamos imaginar que nós estivéssemos falando sobre um movimento de sucessão ecológica, por exemplo. Tá? Então, a sucessão ecológica é aquele processo em que os seres vivos se movimentam ao longo do tempo, né, onde as populações vão sendo sucessivamente alteradas. Bom, então aí eles dão um texto e perguntam, esse texto se refere a qual fenômeno biológico? Sucessão ecológica primária ou secundária, dependendo do texto. Então, é uma coisa direta. Tá? Então, Mas aí vem a pergunta B. Exatamente. Aí, na segunda pergunta, aí ele pede para você, então, descrever melhor o processo de sucessão, que envolve, então, a implantação dos pioneiros e depois dos intermediários e, finalmente, naquela fase final, que a gente chama de clímax. É quando, então, atinge-se um equilíbrio com o meio ambiente. Então, essa segunda parte já é uma parte um pouco maior no entendimento deles. Então, Portanto, principalmente se preocupar com o conceito, né? o conceito, exatamente, o conceito ecológico. Agora, tem coisas que têm caído bastante também e que o aluno tem que prestar atenção, que são interpretação de gráficos e de tabelas. Isso é muito comum acontecer. Aliás, a tendência que a gente tem observado atualmente é exatamente isso. Porque a gente percebe que muitos alunos não conseguem entender aqueles gráficos e interpretá-los de maneira correta. Então, é comum acontecer isso. Na matéria de vocês também. Isso vale para tudo. Né? Vale para todos. Vale para tudo. Né? Física, e para biologia química, também. Então, a interpretação de tabelas, a interpretação de textos, né, e gráficos é muito importante. E o que caiu na primeira fase, cai na segunda? Normalmente não. Não, né? Normalmente eles Então não é pedem. igual para as outras matérias Não, também. Não, é exatamente. Eles procuram colocar situações um pouquinho diferentes. Também dentro da biologia, tá? Tem as questões padrões, sabe? Aqueles padrões que dão questões e que realmente interessam para o aluno ingressar numa boa universidade. Então, acho que o aluno dá para trabalhar. A biologia dá para trabalhar. Eles sabem A disso. física é um pouquinho diferente nisso, porque tem assuntos que caem tanto na primeira como na segunda fase. Ah, é? Por exemplo, gravitação tem caído praticamente em todos os vestibulares.
principalmente com essa onda de ir para Marte, de mandar Essa onda de ir satélite, pra Marte é ótimo. mandar robô, etc. Então, com tudo isso, tem caído questões de gravitação praticamente em todos os vestibulares. Todas as provas aparecem uma questão de gravitação. Então, tá aí já é uma coisa importante, Então, tá vendo? Dudu, você falou exatamente de questões que estão obrigatórias. Meio ambiente. O meio ambiente cai em todos os vestibulares, todos, sem exceção. Porque nós estamos agredindo esse meio ambiente de uma maneira tão violenta. Então, fenômenos de destruição da vegetação, da poluição da água, poluição do ar, o famoso efeito estufa. Então, tem caído todos os vestibulares deste ano e vão continuar agora na segunda fase. Muito bem. E aí eles vão dar tabelas para você interpretar aquela história toda que a gente conhece. Principalmente porque tem gente que contesta o efeito estufa, o que é um verdadeiro absurdo, porque o efeito estufa é uma coisa que está acontecendo violentamente. Se a gente não se preocupar com o efeito estufa, o nível dos mares vai subir, vai desaparecer Nova York, vai desaparecer o Japão inteiro, vai desaparecer as cidades litorâneas, é só questão de tempo. Pode ser 100 anos, 200 anos, mas vai acontecer. E um dos conceitos da FUVEST é preparar essa nova geração para o que vem por aí. Ou breca o efeito Não é? estufa, ou as cidades litorâneas vão desaparecer. Ai, não. Não, por favor. Professor Giuseppe, numa prova dissertativa, como funciona a matemática? Bom, eu sou obrigado a repetir quase tudo que eles falaram, o que mostra que a FUVEST segue um padrão bem definido, não é? A segunda fase primeiro eu queria dizer, antes que eu me esqueça, que a prova de matemática da FUVEST é realmente uma prova de matemática. Na segunda fase... É para fazer exercício É mesmo. matemática. Tá, não é como acontece com outros vestibulares, que se pede tudo menos matemática. A prova exige, em todas as questões, exige conhecimento de matemática. São textos, às vezes tem um texto, mas são textos relativamente curtos, com poucos dados, poucas informações, e são feitas, como disse Eduardo, 2 ou 3 perguntas. Essas 2 ou 3 perguntas eu sou obrigado a repetir, exatamente como ele falou. O item A é facílimo, quase sempre. Já é para animar, já, né? Animar o aluno, mas não é só isso também. No fundo, quando eles fazem, pelo menos em matemática é assim, quando eles fazem item A, item B e item C, é como se fosse um roteiro de resolução. Você resolve o item A, acertou. Quando você vai resolver o item B, você vai ver que aquilo que você obteve no item A vai te ajudar, vai te dar uma dica para fazer o item B e daí para o item C. O que é péssimo, porque se errar o item A, ele já erra tudo. Ele vai seguindo Não, essa sequência? Ele pode errar as contas, mas o roteiro de trabalho é o mesmo, porque às vezes se propõe uma questão difícil para um aluno, ele não sabe resolver. Uma coisa difícil, que depende de uma série de encaminhamentos. Ele talvez não tenha facilidade em descobrir o caminho a seguir. Na hora que ele faz uma pergunta A, uma pergunta B, uma pergunta C, é como se eu lhe dissesse, primeiro faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Um roteiro. Então serve como um roteiro. Tá. E às vezes, não sei se na matemática acontece isso, como o José falou, uma em sequência da outra, ele fala assim, se o resultado do item A for tal, e continua a pergunta. Ai, já ajuda. Quer dizer, o aluno já fica desesperado, o estudante, Claro para que não vai pegar dar o aquele mesmo resultado. Vamos dizer que tinha dado 5. Ele vai falar, se o resultado do item A for 10, então faz a pergunta. Uau! Isso em matemática não aconteceu. Mas em matemática, a primeira pergunta é sempre muito fácil. Por exemplo, tinha uma questão que relacionava... agora não me lembro bem o que relacionava, desculpa, mas, enfim, ele dava uma fórmula já pronta, relacionava 2 grandezas, e uma era o valor inicial, para t igual a 0. Então, era só fazer t igual a 0 e já achava a resposta. Não tinha muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fazia o item B, usava metade do que ele usou no item A. Então, se ele não tivesse feito o item A, talvez não tivesse tido a ideia de usar aquele resultado. Entendi. E depois o item C. As questões são muito bem feitas na FUVEST, a gente sempre tem que ressaltar, muito bem feito. O aluno tem que conhecer os assuntos todos. Quase sempre o que apareceu na primeira fase, juntamente com a segunda fase, varre o programa todo. Uau, tem que saber tudo mesmo. Muito pouco provável que, às vezes, rarissimamente, um ou outro assunto fica fora. A grande maioria
é pedida para os vestibulandos. O que não apareceu na primeira tem grande chance de aparecer na segunda, embora possa repetir, não é? Sempre questões de bom nível, mas factíveis, principalmente porque tem um roteiro de resolução. E sem pegadinhas, né? Sem querer Não, enganar o aluno. Agora, tem que conhecer a matéria, né? Não é só dizer, ó, eu vou ler, interpretar e resolver. Não, sempre se exige conhecimento de matemática. Não existe uma questão de graça. Você tem que, pelo menos, saber fazer conta, saber encaminhar. Não é? Certo. Em todas as questões, isso. Professor Salles, e em Química, como é que o vestibulando pode se preparar para a segunda fase? Bem, a prova de Química da segunda fase, não quero desanimar os vestibulandos, não. Costuma ser difícil. Enunciados longos, e geralmente as questões têm 4 itens, A, B, C, D. Uau! Eu acho que essa banca é cruel. Mas, É o desculpa, seguinte, Salles, esses itens estão relacionados? Então, Então, tudo bem, porque muitas vezes tem 2 itens, um não tem nada a ver com o outro. Então, na verdade, são 2 questões. É verdade. Não é o caso da verdade. matemática. No caso de Química, nem na é uma... biologia, viu? em Química podem estar relacionados ou não, depende. Mas geralmente são 4 itens. Para o vestibulando ter uma ideia, a primeira fase da FUVEST esse ano, na minha opinião, é o seguinte: se não existissem as alternativas, seria uma prova dificílima. Eu acho que a banca fez a prova e depois eles analisaram a prova e verificaram que estava muito difícil. Então, o que eles fizeram? Eles facilitaram nas alternativas, colocaram muitas alternativas absurdas. Então, muitas vezes, o vestibulando, analisando as alternativas, achava a resposta. Mas está falando da primeira fase. Isso, primeira fase. Agora, é o seguinte, para ter uma ideia da segunda fase, tira as alternativas. Tira as alternativas e faça perguntas dos mesmos enunciados. Aí Aproveita, então, a primeira... Aí fica difícil. Deu para entender agora? Eu acho que foi isso que aconteceu na primeira fase. Agora, como sempre, são questões originais. Caiu também na primeira fase, só para ter uma ideia do estilo da FUVEST. Experiências, na segunda fase também, eles fazem experiências, e aí perguntam, olha, joga isso aqui, fica vermelho, joga aquilo lá, tal, sobe no vermelho e vai embora. Depois faz um monte de perguntas sobre a experiência. E sempre também aparece, já apareceu na primeira fase, uma interdisciplinar com biologia muito bonita, né, aquela quando o corpo humano sofre uma pancada, uma lesão, é criado um hematoma, e esse hematoma no início é vermelho, depois passa para Roxo. Vermelho, azul. Aí depois fica verde. E depois do verde fica amarelado. Entendeu? Aí então eles colocam biologia no rolo para explicar por que aquele sangue é vermelho, por que aquele é azul, não sei o que lá. E depois faz uma questão. Ele explica lá que uma mudança de cor e a resposta química é que ocorre uma redução daquele composto. Mas, professor, como que a gente faz para estudar, então? Qual que é a sua informação em relação a estudar a química, já que aqui, no caso, está sendo mais que difícil? Eles falaram, o mais importante é interpretar o enunciado, não desistir do enunciado. Leia o enunciado até o fim, que é grande, é um enunciado longo, certo? E depois, aplicando os conceitos que ele aprendeu, ele resolve a questão. Consegue. Entendeu? Mas tem que dissertar, tem que escrever. Tem que escrever. Tudo. Mas muitas vezes são perguntas diretas, é um probleminha de cálculo numérico, então faz os cálculos, tudo, explicando tudo. Muitas vezes ele coloca um dado ali, ele tem que mostrar de onde veio esse dado. Tem que explicar. Tem, porque senão a banca vai pensar o quê? Colou o documento. Agora, Eduardo, eu queria saber o seguinte, por exemplo, na segunda fase, em razão, o vestibular acontece em função das carreiras. No caso de física, por exemplo, você pega e, vamos dizer, medicina ainda continua o curso mais procurado, né? Como é que, por exemplo, o estudante que vai fazer medicina, como é que ele se prepara? Como é que a física se coloca nessa área? Olha, as questões de física são todas questões de conceito. Em geral, não tem contas muito complicadas. Dificilmente aparece uma conta na FUVEST complicada. São questões de conceito. Então, ele tem que saber os conceitos gerais da física. Por exemplo, na mecânica,
tem que saber conservação da energia mecânica, conservação da quantidade de movimento, tem que saber conceito de gravitação, que tem caído muito, tem que saber direitinho o princípio de Arquimedes, lei de Arquimedes cai demais numa segunda fase, tem que saber direitinho balística aplicada aos esportes, aplicada a futebol, aplicada a bola ao cesto, aplicada a tênis, que balística praticamente envolve a grande maioria dos esportes. Então, são conceitos que ele tem que ter, não tem jeito. O principal agora é se concentrar em estudar os conceitos. Isso. Certo? Mas independe da carreira? Não, independe. 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 A prova Todas de as física é carreiras. única, né? O vestibular é um só, Física é né? única. Mas aí não depende da carreira. Por exemplo, tem uma carreira que cai física e a outra não cai física. Não, isso existe. Agora, a questão de física é a mesma. Que cai, por exemplo, para humanas, o curso de humanas e arquitetura tem física. Então, o que cai de física para humanas é a mesma física que cai para exatas. Se caiu ou não cair, a pergunta vai ser a mesma. Vai ser a né? mesma. Entendi. E no caso da biologia, o professor Bellinello, os conceitos também são os mais importantes? Quer dizer, quando o aluno vai estudar, o que ele faz? Ele fica em casa escrevendo os conceitos? Na verdade, eu acho que é uma forma do aluno realmente entender. Eu, inclusive, comento com eles em sala de aula que uma das formas importantes é você fazer um resumo dos conceitos biológicos importantes. Né? Então, o aluno realmente acaba aprendendo. Outra coisa que eu chamo a atenção é que quando o aluno lê a questão, tá, ele entendeu, faça uma frase num bom português, colocando vírgulas, deixando as letras bem compreensíveis, de tal modo que não escrevam garranchos. Isso é muito importante. Isso é levado em consideração. É levado em consideração. É muito importante. Às vezes a pessoa não entende o que ele escreveu. Exatamente, de não entender o que o entender, aluno não escreveu. Então, isso para o aluno é muito ruim. O examinador, ele olha para isso? Lógico. Tá? Não, E o corretor, né? Exatamente, o corretor. Tá? Então, quando o corretor não entende aquela frase que o aluno escreveu, porque é uma frase sem sentido, o que ele faz? Ele corta. Ele vai dizer, eu não corta a sou nota. obrigado a adivinhar o que você fez. Exatamente o que você escreveu. Olha Então, só. é uma coisa que eu oriento, além de saber todos os conceitos Claro. que a gente fala da nossa biologia, tá? Então, o aluno faça uma frase assim, com sujeito, com verbo, com complementos, tá? Com vírgulas, com ponto, tá? De tal modo que quando a gente lê aquela frase, a gente entende o que o aluno está passando. Nossa, mas além de Isso saber é todos fundamental. os conceitos, você tem que olhar a vírgula, Exato, olhar o não, sujeito, mas olhar o ele vê, né? substantivo. Não é que ele vai Bellinello, descontar por um erro de português, não vai descontar. Isso que eu ia falar, A não ser- desconta. a não Dentro ser- da a não ser que biologia, seja um né? absurdo, né? Se ele escrever uma palavra completamente absurda, eu acho que agride a pessoa, que mesmo que ele não desconte, ele vai ficar com má vontade em relação à prova. Má vontade com relação à nota. Isso É má vontade com relação à nota, José? Inconscientemente ele faz isso. O corretor. Se ele não entender, Corretor, exato. se ele tem, por exemplo, em matemática a gente sempre tem que achar alguma coisa, vamos chamar de x tal coisa. Você precisa escrever lá, sendo x tal coisa, porque ele não vai adivinhar o que é que você chamou de x. Entendi. Outra coisa, se você vai resolver um problema de matemática, quando tem muitos dados, e às vezes tem muitos dados, vale a pena fazer um resumo, organizar, fazer uma espécie de uma tabelinha, organizando todos os dados que tem. Na prova? Na prova, sim. Olha, porque isso vale para a química, que é o enunciado longo. Muito importante. Mas E essa até te interromper para falar, mas em matemática a gente também faz. Porque ao fazer uma tabelinha com todos os resultados, primeiro que o examinador o corretor, vai olhar que você realmente fez a tabelinha. interpretou correto Tá. tudo que foi dado. E segundo, é muito comum, ao fazer uma tabela completa com todos os dados organizados, as equações saem quase que automaticamente, né? Mas, Se por você exemplo, anota. se tiver uma conta que a pessoa sabe fazer de cabeça, nunca. Não. Ele de tem que colocar a memória de cálculo ali. Não precisa fazer executar a conta. Deixa a conta indicada e coloca o resultado. Isso Claro. não tem Ah, problema. entendi. Agora, Mas- na matemática, quando aparece uma equação um pouquinho mais complicada, ele tem um note a dot também, não? Por exemplo, Tem a- progressão geométrica, soma dos termos, eles dão a fórmula ou não? A FUVEST nunca pôs. Ah. As únicas vezes que a FUVEST propôs alguma fórmula foi no caso de geometria, que é uma forma
de achar a área de um triângulo, que é pouco conhecida, é a forma de hierão. Outra vez também colocar uma forma de, não sei se era arco triplo ou arco duplo, não me lembro, não era uma forma muito corriqueira. Aí eu acho legal eles colocarem. E na química, Mas sabe? Na normalmente química não que eu estou vendo aqui, tem aqui, note e adote. Gostei disso. É isso aqui, né? No caso, esse note e adote é para ajudar o aluno, é isso? São informações, às vezes, São dados necessários para resolver a questão e muitas vezes a própria equação. eles dão também uma equação. Muitos uma vestibulares, informação importante. muitos vestibulares colocam no começo da prova uma série de informações, muitas. Como você falou, de matemática coloca em progressões o termo geral e a soma, de logaritmos coloca a definição e as propriedades. Já Mas viu na isso FUVEST aí? não faz isso. Não, a FUVEST não faz. A FUVEST às vezes faz dentro do próprio texto. Mas muitos vestibulares grandes por aí colocam na primeira página muitas informações, porque considera O que importante é saber manipular. é saber manipular, né? E Querem se ver bem que como eu é? acho que não, viu? Porque não adianta nada ter a fórmula dada, se ele não conhecer o assunto, ele não sabe adianta. relacionar. Só confirmando o que o Eduardo falou, naquela questão do algodão doce, tinha uma alternativa, por exemplo, que o açúcar derretia. Aí, olha o nota e adote. Ó. Temperatura de fusão da sacarose, que é o açúcar comum à pressão ambiente, 186 graus Celsius. Isso para dizer que o açúcar não derrete. Entendeu? Se por prestar isso que o nota e atenção, está adote é escrito ali, importante. né? Exatamente. Tem informações muito importantes no nota e adote. E na física, inclusive, equações. É. Por exemplo, a força gravitacional entre dois corpos, em geral, eles dão a fórmula. Mas Embora essa seja é uma forma bem conhecida, bem conhecida, né, mas Eduardo? assim mesmo dão. Agora, posso chamar só a atenção de uma coisa? Vocês lembram que, para a primeira fase, eu falei que a Unesco decretou 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica? Sim. Olha, já caiu uma questãozinha aqui, tabela periódica na primeira fase. Agora, o último prêmio Nobel de Química foi muito importante, foi dado a 3 químicos que fabricaram as famosas pilhas e baterias de íon lítio. Então, está na cara que eletroquímica, a pilha, vai cair na segunda fase. Olha, interessante isso. Olha, bela dica. Vai cair. Porque é atual, né? É atual. E são questões difíceis, Sam? Hein? São questões difíceis? São. Olha, mas ele falou que física é fácil e química é difícil. Não, mas as questões, o assunto... Mas não, é difícil o significa seguinte, é que a difícil para questão todo seja mundo. fácil ou difícil, né? Pode ser Entendeu? É fácil. difícil para todo mundo. Se o aluno Ou a estudou, biologia tem os diferente, conceitos, etc., ele vai conseguir fazer uma boa prova. São coisas, por exemplo, é diferente na química, né? Entra um assunto atual que a pessoa vai ter que pensar o conceito. É diferente na biologia. A Mas biologia está lá, é diferente, isso? Exatamente, porque a biologia realmente é o seguinte... Sabe, às sabe, não sabe, não às vezes sabe. o aluno, né, não sabe fazer uma frase correta, tal, tá? Então, uma sugestão, faça um esquema, segundo o esquema abaixo. Tá? Aí ele faz um esquema daquele assunto que ele não sabe desenvolver de uma maneira correta. Resultado da brincadeira, tá? Ele acertou a questão, fazendo um esquema de biologia. E tudo isso que faz esses esquemas verdade. todos, deixa na prova? Deixa tudo lá, o esquema, um esquema, o exato. resumo. Que mostra que ele sabe. Claro, tá? Qualquer Vamos coisa supor, correta que ele escreva na prova, vale. vale. Porque não pode deixar em branco. Imagine uma divisão celular, tá? Onde tem as fases da divisão. Tá? Então o cara lá pergunta, o que caracteriza a anáfase 2 da meiose? Tá? O aluno falou assim, barbaridade, o que eu vou fazer? Mas ele lembra da figura. Então ele coloca os cromossomos migrando para polos opostos, tá? E falou assim, segunda figura abaixo, esse é o fenômeno da anáfase. Pronto, está lá. Sem querer, ele acabou acertando. Liquidou. Ele não escreveu nada, mas ele fez uma figurinha onde ele realmente conseguiu mostrar o conhecimento. Olha, eu queria fazer Por isso que eu falei que a biologia é diferente. É diferente. Tá certo? Realmente é. Ao contrário, as nossas questões, precisa ressaltar, por exemplo, de matemática, são muito longas. Tanto é que nessa revisão final que nós temos agora, a gente tem feito numa hora de aula, uma aula de 50 minutos, 2 ou no máximo 3 questões. Não dá para fazer mais que isso. Nossa, em 50 Então, minutos, 3 questões. O coitado do vestibulando. Então, tem item A, tem item B, tem item C, e a pessoa tem que redigir, não é? E às vezes os alunos perguntam muito, mas como é que eu faço para redigir? Eu escrevo muita coisa, escrevo pouco. Ele falou para escrever bastante. Eu não sou a favor de escrever bastante. Tem que escrever, para mim, o sucinto,
porque senão o examinador também se enche de ler muita baboseira. Uma orientação que a gente dá para a matemática funciona bem é fazer item 1, vou fazer isso, e faz. Item 2, vou aplicar o teorema de Pitágoras, e faz. Ele escreve, vou aplicar o teorema, entendi. Item 3, vou calcular, não precisa escrever o vou, né? Calculando, usando o teorema de Pitágoras. Sim. Embaixo, calculando a área do triângulo. Percebe? Ele vai... Porque senão ele se atrapalha, como é que emenda um pedaço com o outro, né? Tá. Porque nós que somos de exatas não temos muita facilidade de fazer um texto bem redigido, relacionando coisa com coisa, né? E para não ter essa preocupação de fazer um texto bem feito, como ele diz que tem que ser, se você enumerar, item 1 faço isso, item 2 faço isso, automaticamente facilita a vida do É um do esquema, né, que você corretor, faz. que o corretor entende que você fez o cálculo, depois fez aquele, chegou na Cada resposta. coisinha que ele está fazendo está ganhando ponto. Então, ele não precisa necessariamente fazer uma dissertação do que vai fazer, é só colocar o Eu vou ponto. pegar aqui, substituir lá, colocar, Não. etc. Isso é bobagem. Tá. Ô, Salles, sabe o que está me ocorrendo aqui? Eu acho que o importante para o candidato é, assim, primeiro, dormir muito bem, chegar lá com a cabeça descansada, porque ele aprendeu tudo, mas, assim, ter tempo, porque com a cabeça descansada, você vai olhar para naquela mundo de prova e tenta fazer uma prova com raciocínio, não é isso? Exatamente. Isso aí, a gente sempre dá esses conselhos para o vestibulando, né? Tentar dormir bem da véspera para o dia do exame, alimentar-se bem, mas não com aquelas comidas pesadas, etc. Sem Ou seja, feijoada. ir para a prova descansado mental e fisicamente. Agora, sempre vem a ansiedade. É impossível acabar com a ansiedade. Então, está ansioso? Pega uma aguinha, leva uma aguinha, toma um copo de água, tudo, acabou. É o A que- ansiedade diminui. O que os alunos mais reclamam é da ansiedade. Eles ficam muito ansiosos Acho que nessa... o pior de tudo é a falta de tempo mesmo. Falta de Saber tempo. administrar Que o causa tempo. ansiedade. Não, eu fiquei surpresa agora, isso que o São José... questões longas. Questões longas, quer dizer, uma hora para Em corrigir... uma hora ele corrigiu 3. 3. É claro que a gente resolve explicando, Sim. e de cada coisa que a gente resolve, lembra uma questão do logaritmo, então eu lembrei a definição, eu lembrei as propriedades. Você já aproveita para fazer aquele Fiz resumo. um cálculo, depois mandei fazer o cálculo com o celular para mostrar que o resultado era bem compatível. A gente aproveita muito, mas são questões longas, de modo geral, não é? São questões longas. Você vê dentro da biologia, né? Vocês fazem 3 questões. Nós fazemos de 8 a 10 questões Tá vendo? em 50 minutos. Portanto, as nossas questões são muito mais assim diretas, mais objetivas. Né? E a biologia tá ali, né? Exatamente. O- né? o- Tá? no- Então, dá para o aluno trabalhar muito bem nessas questões, no tempo que ele tem para fazer. Né? Então, a biologia é mais tranquila para o aluno. Mas, o Belinello, no sentido da atualidade, de coisas que estão acontecendo e que aconteceram agora em 2019, também chama atenção para cair alguma coisa nessa segunda como fase. Eu disse, né? Atualmente, o grande problema do planeta Terra é exatamente a destruição do meio ambiente. Então, essa cai com certeza. Mas eu estou chamando a atenção para todos os nossos alunos. Tome cuidado com esse meio ambiente. Olha a destruição da vegetação, aquela história Os toda, incêndios. né? Que todo mundo seguiu pela imprensa. E você vê, hoje, uma notícia, né? Que o planeta não está preocupado em reduzir a emissão desses gases poluentes do efeito estufa. Muito bem, tá? E parece que, a partir de 2020, praticamente não teremos mais retorno para as condições do começo exatamente da era industrial, onde a taxa de gás carbônico era bem baixa. Parece que esse retorno praticamente é impossível. Ficou irreversível. Consequentemente, nós teremos desastres ecológicos violentos, principalmente tempestades, tornados, o que a gente vê no planeta a todo instante. Então, esse é o foco realmente atual da biologia, é ecologia. A ecologia é tão interessante porque os conceitos ecológicos a gente passa de uma maneira muito simples para os alunos, né? Mas a aplicação desses conceitos no que está acontecendo atualmente no planeta é exatamente o fator importante para o aluno. Da aplicação dos conceitos ecológicos, que são simples. O cara pode fazer uma página lá do que é um hábitat, do que é um nicho ecológico,
o que é um ecossistema e tudo mais. Outra coisa que eu chamo a atenção, tá, que eu acho que é muito importante, são os biomas brasileiros. Gente, olha, é Cerrado, é Caatinga, é Mata Amazônica, a Mata Atlântica. Tá, Quase o uma Pantanal. obrigação saber isso. Exatamente, isso é obrigação. Não só em relação à nossa biologia, como também combinando com a geografia. Porque frequentemente esses assuntos batem. Às vezes você não sabe se é de geografia ou é de biologia. É a interdisciplinaridade. Correto? Então, esse é um assunto muito importante, é um foco atual. E outro foco muito importante na biologia são exatamente as histórias de vacinação, vírus, bactérias, agentes patogênicos. Barbaridade, Vírus. como cai isso aí, gente? É impressionante. é realmente- Porque hoje, né, pela internet, você vê gente falando que vacina dá câncer. Quer dizer, é um negócio completamente absurdo, e o povo acredita. E não vai vacinar contra o sarampo? Um absurdo. Às vezes é por motivos religiosos. Exato, motivos religiosos, e assim vai. Então, a nossa internet, por um lado, é muito legal. Por outro lado, tá, a invasão dessas fake news que a gente chama, tá, realmente é preocupante. Nem são fake news, E são realidade, porque muita gente realmente não vacina. Não, o Por fake isso, news por é o aqui. cara que inventa que a vacina vai dar doença. sim. Tá? Exatamente, é esse o negócio, né? Então, o problema realmente é esse. Na atualidade, essa é a biologia. Muito bem. Mais alguma consideração? A gente já está nos 2 minutinhos finais. Alguém quer colocar mais alguma colocação? Em química, também vai cair química orgânica, e eles costumam dar um modelo de uma reação orgânica e depois pedir, mudando apenas o composto, o mesmo tipo de reação. Tá. Então, isso costuma cair muito em química orgânica. E também a bioquímica costuma aparecer. Ok. Então é para isso. Alguma José? consideração? Final? Eu acho que nós comentamos o que era importante, porque o Sim. estudo atualmente está muito resumido. Agora faltam o quê? 10, 15 dias? O que está aprendido, está aprendido. É Agora isso é aí. manter o corpo aquecido intelectualmente E acabou. esperar pelo dia do exame. Eu acho que, inclusive, o problema da ansiedade não é no dia da prova, é a espera pela prova. Pior coisa A pior para coisa que a tem ansiedade é esperar. a espera. A hora que começar a prova, Aí- eles devem ter confiança em fazer, porque as pessoas, numa prova, esse pessoal que passa para a segunda fase, já tem um nível bom, é um pessoal que estudou, vai conseguir fazer uma boa prova, tenho Tem uma certeza. inteligência emocional boa, né? Pelinello, aí nos o últimos meu minutinhos. conselho para eles é exatamente o seguinte: pensamento positivo. Isso. Eu quero, eu vou vencer, eu sei. Portanto, está lá. Fechando com você. Pensamento positivo também? Gravitação. Não esqueça da gravitação. Tá bom. Agradecendo aqui aos mestres Eduardo Figueiredo, o professor Salles, o professor Belinello e o professor José Pinobilione. Muito obrigada, meninos. Até uma próxima. Obrigada, hein? Até a próxima. Até. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Programa especial da segunda fase da FUVEST 2020 e agora um bloco que, segundo dizem, a relevância é muito grande, né? Que é de português e redação e conseguimos juntar os 3 melhores, hein, Malu? Português, Os 3 tops. literatura e redação, todos juntos, né? Pela primeira vez conseguimos juntar aqui os 3. E lembrando que a disciplina de português será o primeiro dia da segunda fase da FUVEST e responde por quase 50% da prova. E o professor Dutra já está aqui, que ele é coordenador de português do curso e colégio objetivo. E a professora Lu, professora de literatura também do curso objetivo, e a Cida, que é a professora responsável pelo laboratório de redação do colégio objetivo. Muito obrigada, Cida, Obrigada. pela presença. Obrigada. Um prazer receber esse trio de mestres. Obrigado. Muito bem. Dutra, começando com você, que responsabilidade, hein? São quase 50% da prova, ou 50% da prova da segunda fase, né, Dutra? É isso aí. A prova de português é a primeira prova da FUVEST e no outro dia haverá as outras matérias. E ela é uma prova que está se caracterizando cada vez mais pela competência linguística do vestibulando. Então, todo o conhecimento que você teve no ensino médio, de literatura, os livros da FUVEST,
a parte gramatical, envolvendo semântica, o sentido, envolvendo a morfologia, a sintaxe e até a redação, tudo isso terá que ser aplicado, como diz a nomenclatura básica do currículo comum, são as habilidades. Você vai ter que ter habilidades em relação à língua portuguesa. E as questões de interpretação de texto, muito importantes, elas envolvem muito sentido e o aspecto gramatical. É uma prova muito inteligente, muito bonita, muito bem feita, que envolve o raciocínio e a habilidade crítica. Muito bem. A redação é um tópico assim temido, né, em vários vestibulares. E aqui o que fica até uma dúvida, por ser uma prova discursiva e dissertativa, perdão, o aluno ele tem que estar bem preparado na redação para poder se dar bem nas outras questões, pelo fato de ter que escrever realmente as respostas? Com certeza, como o Dutra falou, a prova ela vai averiguar, vai verificar a capacidade de leitura e de compreensão do candidato, não só no que diz respeito a ler e compreender o tema de redação, mas também a ler e interpretar corretamente as perguntas que serão feitas nas questões dissertativas. Mais que isso, além de ler e entender o que se pede, aí ele vai ter que dissertar também, vai ter que escrever também nas questões, das respostas, de uma maneira clara, de uma maneira inteligível, que seja possível ser compreendida numa única leitura dos examinadores. Ô Lu, ainda dá tempo de ler algum livro? Ele precisa ler algum livro para a FUVEST, agora na segunda fase? Malu, se faltar um, ou no máximo faltarem 2, ainda dá tempo. Mas para quem não leu absolutamente nada da lista, não dá mais tempo, é impossível. Mas existe isso, quer dizer, nesse nível, né, de alunos e de estudantes da FUVEST, que é um nível alto, né? Não sei, eles deixam a desejar no sentido de incentivo para a leitura? Deixam. É verdade? Não é a maioria, acredito, espero, né, que não seja a maioria. Mas o problema é o seguinte, a leitura no nosso país ela é muito pouco promovida, divulgada, estimulada. Acho que as pessoas leem muito pouco. Não é um hábito do brasileiro ler, né, Lu? Não me parece ser um hábito do brasileiro ler. Acho que a média de leitura de um brasileiro ao longo do ano é muito pequena. Não é? Se você não lê nada, começa a ler. Porque é uma vergonha você não ler nada. Não é? Tem que ler. E existem tantas obras interessantes. Não é? Claro, a lista da FUVEST, da Unicamp, são leituras obrigatórias. E tudo que a gente lê por obrigação perde muito, né, do prazer da leitura. Mas eu acho que a gente tem que ler buscando a diversão. Eu sempre comento isso com os meus alunos. A gente tem que ler. Eu leio assim, eu leio para me divertir. Não é? Então a leitura fica mais leve, fica mais gostosa. Não é? Acho que tem que ler, porque a base de todas as outras disciplinas vai ser a leitura. Você que vai fazer engenharia, você vai ter que ler. Você vai fazer direito, você vai ter que ler. Nossa, em todas como, as né? Como? Muito. Não é? Então, assim, como é que uma pessoa diz que, olha, não sei ler, não gosto de ler? É impossível. Psicologia, né, Lu? Imagina. Psicologia, Imagina que não vai ler. todas as áreas. Jornalismo. Todas. Jornalismo, né, Cida? Exatamente. Aliás, vocês leram muito. Continuamos lendo até hoje. Continuamos lendo. E acho que facilita, né, Dutra, não te cortando, mas, por exemplo, quando você lê, você escreve melhor, não escreve? Sem dúvida, você tem um contato direto com bons escritores, com bons modelos. E a prova da FUVEST, eu posso até falar um pouco de humanas, né? Por mais que eu seja um especialista na área de português. Você vê que as provas elas têm quadros, elas têm textos, letras de canções. Por exemplo, na primeira fase da FUVEST, caiu uma letra do Legião Urbana. Então você tinha que interpretar, na prova de história, Legião Urbana ligado ao contexto de 1985 no Brasil. Portanto, também requer uma habilidade de leitura. Eu posso dizer que a prova da FUVEST ela segue muito uma teoria do conhecimento de um cara chamado Wittgenstein, que é a seguinte: os limites de minha linguagem são os limites do meu conhecimento. Então, às vezes, a questão está na sua frente, o conteúdo está na sua frente, mas você não tem linguagem para acessar aquele conteúdo. Então, quando termina a prova, mas era isso que ele queria? Ele queria isso, você tinha o conteúdo, mas você não teve habilidade suficiente para perceber esse jogo de linguagem. Então, a prova que é o fundamento, a linguagem verbal, não verbal, os ícones, tudo isso faz parte do conhecimento. Então, é um conhecimento de base, né? Não é um conhecimento para agora. É um conhecimento que ele plantou, que ele inseriu, não só ao longo da vida escolar,
museu, leitura, informação. Tudo é leitura, né? Exato. Isso é fundamental nas provas que ele vai fazer na segunda fase, pode ter certeza. Ô, Cida, a redação, vamos falar um pouquinho da redação? O que o aluno pode esperar de níveis de desafio na segunda fase da FUVEST? Sabe que eu tenho achado que a FUVEST está mais fácil que o Enem, né? A redação da FUVEST é o mais fácil, porque, na verdade, a FUVEST ela propõe um tema sempre de maior abrangência. Em geral, os temas da FUVEST são universais e atemporais, ou seja, são temas que não são restritos a um lugar, por exemplo, Brasil. Já o Enem faz um tema só para o Brasil. Outra possibilidade de abordagem é porque os temas, em geral, remetem o leitor, o candidato, no caso, a outras épocas. Então, ele pode fazer uso de referências históricas. Tem muito mais possibilidade de abordar e fazer uma redação original do que se ele ficasse mais engessado dentro de um tema mais restrito a um lugar ou alguma época. Então, em geral, os temas da FUVEST são esses. Mesmo no ano passado, por exemplo, quando a FUVEST perguntou a importância do passado para o presente, era possível falar tanto do incêndio que tinha ocorrido no Museu de História Nacional, no Rio de Janeiro, quanto da escravidão, muito tempo atrás, e que não houve só no Brasil. Então, é um tema que possibilitava que o candidato fizesse uma abordagem muito mais ampla e muito mais interessante. A expectativa da FUVEST é de que o candidato imprima uma marca autoral na redação dele. Então, o que seria essa marca autoral? Seria exatamente uma forma de personalização do texto. Como é que o candidato consegue fazer isso? Ele estabelece uma hierarquia entre as ideias, uma hierarquia assim, qual é a ideia mais importante, qual é a ideia secundária, como é que eu vou formular a minha tese, a minha apresentação do assunto, eu vou usar uma metáfora, eu vou usar uma referência histórica, uma referência literária, como é que eu vou amarrar isso depois com os argumentos e para chegar a uma conclusão. Então, a FUVEST ela espera ser surpreendida pelo candidato. Por isso que ela dá um tema mais abrangente, para que ela tenha surpresas. Não que o candidato possa fugir ao tema, claro que não. Mas ele pode usar o repertório dele, além dos textos de apoio que a FUVEST oferece, textos que estimulam a reflexão do candidato, ele pode usar o próprio repertório dele para enriquecer. Com o quê? Com que conhecimento? Sempre se falou em interdisciplinaridade, agora se fala em transdisciplinaridade. A redação sempre foi um espaço de intertextualidade, de transdisciplinaridade. Por quê? Porque, na redação, o candidato pode registrar conhecimento de diferentes áreas. Se ele tem conhecimento de política, ele pode ver qual a aplicação que a política teria naquela redação dele. Se ele tem conhecimento de filosofia, sociologia. Enfim, eu acho que a FUVEST dá muito mais liberdade para o candidato se expressar e produzir um texto interessante. E é só ele aproveitar isso, começando pela leitura do tema, identificação do tema, grifando as partes mais importantes dos textos que acompanham o tema, e fazendo um rascunho e depois vai para essas questões. E o que vale mais, Cida, só para complementar a sua resposta, quer dizer, dentro dessas referências que ele coloca, está justamente o conhecimento dele. Então, isso conta muito na hora da redação? Isso é essencial, porque é um conhecimento que ele pode ter construído, né, ao longo da vida dele. Né? Isso. Então, até as experiências pessoais. Como é que a gente fala? Quando o aluno pergunta, professor, eu posso usar uma experiência pessoal? Eu falo, transforme essa experiência pessoal em uma experiência coletiva. Se você vai falar, por exemplo, que o seu vizinho foi vítima de preconceito racial, você pode, em vez de dizer o meu vizinho foi vítima de preconceito racial, você pode dizer assim, milhares de pessoas são submetidas a toda forma de discriminação por conta da cor. Então, você transforma aquela experiência pessoal em coletiva. Então, todo o conhecimento que o candidato tem pode ser, sim, útil, desde que realmente se integre ao projeto de texto dele e que não fuja ao tema proposto. É muito importante isso. Né? A gente até sugere que o candidato já apresente o tema no primeiro parágrafo. A FUVEST tem feito muitas perguntas no tema na forma de pergunta. Então, interessante também já tentar sugerir, pelo menos, uma resposta no primeiro parágrafo do texto. Ih, Malu, você já imaginou? Nossa Senhora, que delícia. Eu ia deitar e rolar nas suas referências. Nossa né? Senhora, eu queria fazer uma pergunta para a Lu, mas antes eu preciso, porque saber de uma coisa. Sempre, né? Curiosidade. Por exemplo, quando você escreve, você precisa mesmo ordenar, assim? Você precisa fazer esse planejamento para escrever? Na verdade, se você já está habituado a escrever, se você treina bastante, sobretudo a dissertação, que é sempre a modalidade pedida, né, nas principais universidades, exceto o Unicamp, aqui em São Paulo. Na verdade, você
quanto mais você treina a estrutura dissertativa, você tem contato com textos dissertativos, por exemplo, os editoriais dos jornais. Então, você se habitua a fazer naquela sequência a redação. A redação obedece a dissertação obedece a uma estrutura, né? Que é a introdução, a apresentação do tema, a formulação de uma tese, que consiste na defesa de um ponto de vista. Então, depois você vai formular os argumentos que vão dar sustentação a essa tese, a esse posicionamento, e depois uma conclusão que não precisa ser aquela conclusão engessada do Enem. Os alunos só treinam o ano inteiro, eu morro de dó, porque eles falam, professor, eu não sei fazer outra proposta, outra conclusão que não seja proposta de intervenção. E, na verdade, por quê? Porque eles treinam o ano inteiro essa tal de proposta de intervenção do Enem, que contempla 5 itens. E aí é muito difícil mesmo, eles decoram isso, e depois, quando eles têm a espontaneidade de poder fazer a própria conclusão com base no que eles escreveram, eles têm muita dificuldade. Hoje mesmo eu dei uma aula mostrando para eles as melhores redações da FUVEST de 2013 para trás, como foi que os candidatos concluíram. Então, eu coloquei a introdução e a conclusão, para eles perceberem que existem outras formas de concluir a redação que não aquela é imposta pelo Enem. Além desse gancho, eu vou pegar um gancho no que ela falou da macroestrutura, né? Tese, desenvolvimento e conclusão. Mas uma coisa muito importante é a microestrutura, né? A estruturação dos parágrafos, a coerência interna, toda essa lógica que a gramática nos ensina, as conclusões lá no final, as concessivas. Tudo isso é um trabalho que realmente ele tem que ter feito antes, ter treinado, saber que a estrutura gramatical implica sentido. Caso contrário, ele pode ter uma estrutura, pode ter milhares de ideias, mas se a organização não for bem sedimentada nessa microestrutura, na verdade, Cida, fica um texto muito disperso. Muito bem lembrado, Dutra, e exatamente, às vezes o candidato, eu costumo brincar com os alunos e dizer, olha, o garoto chega para a garota e fala assim, não tenho palavras para expressar o que sinto. Aí ela tem que dizer para ele, leia mais. Amplie seu vocabulário. Boa, Cida. Amplie seu vocabulário e depois nós voltamos a conversar. Ai, Não é? E também, quando eu vou explicar para eles o que é pergunta retórica, né? Aí a menina termina o namoro com o garoto, daí ele vai e fala assim, como é que eu posso viver sem você? O que ele está querendo dizer? Eu não posso viver sem você, mas para enfatizar, dramatizar mais, ele faz na forma de pergunta, né? Aí eu falo, olha, você tem que responder o seguinte, olha, você toma chá de alface, tá? Entendeu? Você faz meditação. Mas então o que o Dutra falou desde o começo, e eu falei que era muito queria lembrar, mas eu acabei esquecendo, que ele falou da morfologia, da sintaxe, de todas as construções que são importantes para que o candidato consiga se expressar de uma maneira inteligível. E aí eu lembrei, né, que a redação não é só o espaço em que você aplica o seu conhecimento de mundo, mas é o espaço em que você aplica tudo que você aprendeu nas aulas de literatura, de interpretação de texto, de sintaxe, de morfologia, aquilo que você fala assim, professor, mas onde eu vou usar isso? Na verdade, no passado, essas aulas se chamavam aulas de comunicação e expressão. Justamente porque tudo isso que você aprende com Dutra, com a Lu e com tantos outros professores vai ajudar você a produzir bons textos. Porque, por exemplo, você fala de citações, né? Nos livros, imagina lendo todos esses livros, tem que anotar para, naquele momento da redação, poder colocar essa base. Exatamente. Não é isso que você está falando? Na verdade, é assim, até natural, né? Conforme você vai captando tudo ao seu redor, tudo se transforma em conhecimento, você pode, né, armazenar aquilo, e quando você perceber que existe uma possibilidade de aplicar aquele conhecimento, você vai aplicar. Agora, uma coisa que a gente pede para os alunos também treinarem é o seguinte, uma vez eu dei um tema de redação sobre misticismo. E aí um aluno escreveu sobre a Índia, sobre as vacas sagradas, tal, mostrando, né, que eles têm uma parte da população, né, que adora, né? E aí o colega escreveu isso, aí tirou uma nota boa, tirou uma nota 8. Ele falou assim, isso aí a professora deu na aula passada, esse negócio de adoração da vaca. Isso aí todo mundo sabe. Eu falei, então, a diferença entre ele e você é que ele registrou isso, aproveitou e colocou na dissertação como uma ilustração, como um exemplo de misticismo. E você não. Então, ter o conhecimento só não significa que você vai fazer uma boa redação. A questão é você saber aplicar, e para isso você precisa treinar. Treinar muito. Por quê? Porque você tem assim, a memória, tem aquela parte da memória que é superficial, que é o que vem primeiro à sua mente quando você é convidado a discutir um assunto. Aí o que você tem que fazer? Tem que afastar aquilo lá e vai puxar
abrir os escaninhos da memória para você ver o que você tem de conhecimento sobre aquele assunto. Aí você vai lembrar de cinema, literatura, sociologia, política, e eu já falei demais. Tá, vamos dar aqui a vez para a Lu aqui. Lu, como é que a gente pensa na literatura da forma que o aluno pode aplicar melhor isso na segunda fase? Então, a leitura dos livros ela tem que ser uma leitura crítica. Então, voltando àquilo que a Cida está comentando aqui do meu lado, né, Cidoca? Não pode ser uma leitura... Não é uma leitura assim, diversão, vou ler não. para saber a historinha e ponto final. O que eles, na verdade, menos pedem é a historinha, é o enredo. Não, o que eles pedem é a aplicabilidade. Quantos livros foram para a FUVEST? São 9. 9. São 9 livros. E há livros que são mais densos, são livros que são mais complexos, né? Agora, o que você leu, sabe? Você leu lá no Angústia, você leu, mesmo que não seja a lista da FUVEST, reforçando o que a Cida acabou de falar, você pode aproveitar tudo realmente na sua redação, como uma justificativa, como um processo de argumentação. Agora, as questões da FUVEST sobre os livros, elas giram em torno da compreensão da leitura, né? E não apenas checagem de enredo. Não vou dizer que não vai ter lá, às vezes, um item da questão pedindo só checagem para você não zerar a prova, né? Que é uma coisa que, às vezes, eu comento com os meninos. Às vezes, você lê uma questão, a questão assim, nossa, que questão bobona. Você está iludido, que essa questão é bobona. Na verdade, é uma questão que tem uma segunda intenção, que é fazer você não zerar naquela prova para você não ter uma desclassificação, né, antecipada. Então, tem lá sempre uma coisinha bobona, assim, sabe? Para ajudar, realmente. É para ajudar. Na verdade, para ajudar, eu não sei bem quem, mas é para ajudar, né? Então, assim, ou acalmar, talvez, né? O candidato. É porque existem pessoas que têm uma memória, né? Não abrem os escaninhos, como a metáfora da Cida tão linda, né? Então, escaninhos, né? Palavra linda. Né? Não abrem não abrem a memória. Então, eles guardam apenas algumas informações, né, das narrativas. O bom leitor é o que as faculdades elas querem. Isso para todas as áreas, né? Você tem que ser um bom leitor. Se você não for um bom leitor que compreenda o que você está lendo, como é que você vai profissionalmente agir? Então, a faculdade vai, exatamente, o vestibular, ele vai medir a tua capacidade de compreensão. Então, o bom leitor é um leitor crítico? É um leitor crítico. É um leitor crítico e um leitor que compreenda, por exemplo, muitas vezes aquilo que está escrito nas entrelinhas, né? Não é só apenas aquele dado. Então, conseguir interpretar uma metáfora, conseguir interpretar uma ironia machadiana, que o Dutra gosta bastante do Machado de Assis, diga-se de passagem. Né? Então, você é um especialista, né? O Dutra é a reencarnação do Machado de Assis, com certeza. Meu Deus do céu. É maravilhoso o Machado de Assis. Maravilhoso, né? excelente. E o Machado, uma coisa que a gente estava até conversando ontem, né? O processo de ironia, né? No Mas Machado. é uma ironia Sutilíssima. Fina, né? fina e Um engraçada. bom dia é capaz que ele ironize você, só no bom dia, entendeu? Então, outra obra muito irônica que você tem, outro autor muito irônico na lista, A Relíquia. A Relíquia é uma obra em que o Eça de Queiroz, assim, todo o processo irônico da vida dele ele colocou na Relíquia, né? Porque a Relíquia é uma obra irônica do início ao fim. Então, o leitor tem que saber perceber esses aspectos, né, da narrativa. Então, não ficar só em fato. Sabe? Não aconteceu isso aqui, não vai Mas cair. ficar mais de olho na narrativa, você acha que esse é o ponto, Lu? Não, na compreensão da narrativa. Da narrativa. Na compreensão Porque a do história que tá não ali. interessa tanto para eles. Eles não perguntam, quem foi que fez isso? Não, mas não é isso que eu perguntei. Não falei do enredo, eu falei da narrativa. Porque, assim, por exemplo, como ele conta aquilo? Isso não precisa? Também, não. Prestar atenção nisso não é Não, importante? também. Todo o processo do autor na construção da sua obra também pode ser questionado pelo vestibular. Não só a compreensão do texto, mas também a compreensão de por que o autor trabalhou daquela maneira aquele jogo metafórico ou aquele jogo irônico, né, com a intenção ali. Dá um exemplo disso, Lu, para eu entender melhor. Por exemplo, no livro A Relíquia, né, a gente pode perceber que o Eça de Queiroz ele vai fazer uma crítica muito forte à sociedade portuguesa do século XIX. Todo mundo sabe que Portugal, né, é um país essencialmente católico, né, e o que o Eça de Queiroz vai fazer ali? Vai questionar, por exemplo, todo esse processo de catolicismo e, além do processo de catolicismo, ele vai questionar o fanatismo religioso.
né? Tanto que ele cria uma personagem que é a tia Patrocínio das Neves, e o nome Patrocínio das Neves é todo simbólico, né? Porque ela patrocina, digamos assim, de uma certa maneira, a vida do Teodorico, mas ela patrocina também a igreja, né? E o das Neves também é muito simbólico, né? Das Neves é lembrada Branca de Neve, né? A pureza, e ela é virgem, né? Aquela velha virgem que sou, mas não queria ser muito, né? Mais ou menos isso. Então, tem todo um processo ali, a partir, por exemplo, dos nomes. Teodorico Raposo, né, que é o nome do personagem central, o Raposão. Ele tem o nome da raposa, ele tem, em alguns momentos, a astúcia da raposa, mas ele acaba sendo pego, né? Então, ele não é tão esperto quanto uma raposa, né? Teodorico, Tel, Deus, né? Eu até faço uma leitura um pouquinho diferenciada, né? Tel, mais odor, mais rico, né? Então, aquele Deus cheirando a riqueza, né? Que é o que ele está fazendo. Ele está usando toda a religiosidade para alcançar a riqueza da tia Patrocínio. É isso que a FUVEST quer? Às vezes sim, às vezes sim, às vezes De não é. literatura? Quer dizer, tem toda uma sutileza aí, né? É uma capacidade interpretativa mesmo, uma capacidade de... Você tem que estudar o livro, você não pode só ler. Você tem que Não dá estudar. para pegar o resumo da internet. Não dá. Se o resumo se atém apenas aos... Não é que nem os nossos resumos, né? O Dutra compôs alguns. A gente compõe, a gente se preocupa São análises muito... críticas, né? Isso. Muito bem feitas. Com análise crítica. Já que a Lua falou de nome, você lembra de uma questão sobre vidas secas, perguntando a ironia do nome baleia, né? Um mamífero que vive no oceano e a coitadinha da baleia lá na seca, toda dócil, vai tomar tiro e ficar quietinha. Quer dizer, é um nome que tem uma representação, né? Às vezes os escritores, às vezes sempre, né? Eles não escrevem por acaso, né? Esses nomes, se a gente começar a cutucar, você vê muita simbologia, né? Você pega a Sofia do Quincas Borba, sabe em grego, né? É aquela sabedoria de quem joga para ganhar, que não perde uma, manipuladora, cínica, hipócrita. É uma mulher bem machadiana nesse sentido, né? Quer dizer, Machado vai captar toda a complexidade psicológica. Ô, Dutra, como que é o nome daquele capítulo lá? Marcela amou-me, acho tão interessante. Marcela amou-me durante 1 ano e 11 meses, foi isso, Lu? Que o Machado também faz do trapézio, se eu não 11 me engano. meses, né? São 11 do meses trapézio. e... Marcela amou-me réis. durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha só. Que legal. Olha que legal isso, gente. É outra, mas eu acho que a Sofia é muito mais canalha que a Marcela, né? A Sofia é profissional, a Marcela ainda é amadora, né? Assim, porque a Marcela vai acabar pobretona, né? E a Sofia acaba rica. Esse é de que livro? A Marcela é do Memórias Póstumas de Brás Cubas e a Sofia é do livro que está na FUVEST. Quincas Borba. Caiu até na primeira fase. Já que a gente está falando das mulheres, né? Tem algumas mulheres que, por exemplo, a Rita Baiana no Curtiço, que também está na lista. A Rita Baiana, ela troca... Curtiço, desde lá de trás eu já li o Curtiço. mas, existe o Curtiço. mas é que ele vai e volta, ele vai e volta. Não pode desaparecer. Os Curtiços não desapareceram. É então eles verdade. O continuam. Curtiço equivale à Cidade de Deus hoje, aquele filme baseado no livro do Paulo Lins, né? Enfim, são problemas que, por mais que mude a sociedade, eles persistem, né? Ô, Dutra, então aí você está falando de... Está me vindo aqui a questão do tema, né? Quer dizer, aí você está falando de cortiço, será que nós estamos falando de favela? Será que nós estamos falando de mulher? Será que esses aí serão temas que vão aparecer aí na segunda fase? Olha, esses são livros clássicos, né? Como diz o Ítalo Calvino, clássico é um livro que você nunca para de ler, né? E esses autores, por mais que às vezes estejam no século XIX, a gente procura fazer isso, a Lu, eu, os professores, dar um pouco de atualização desse discurso, né? Porque são livros do século XIX, tem livros do século XVII, né? Do Gregório de Matos. É uma linguagem muito diferente da realidade do jovem. Então, o nosso trabalho é sempre tentar traduzir e dar essa linguagem, dar assim, um gancho, né? Mostrando uma certa atualidade, uma permanência de todo esse extrato que está no livro, né? São autores eternos, no certo sentido, são autores eternos. Esses livros que são propostos, né, para a FUVEST é uma realidade muito diferente dos jovens de hoje. Então, vocês são obrigados, no caso, a adaptarem fazer essa tradução para eles. E traduzir esse tempo, esses modelos de pessoas que eles não sabem nem como existem, né? Eu vou aproveitar esse gancho, mas depois eu vou completar a Rita Baiana, que eu não completei.
Uma coisa que os nossos alunos não têm é vocabulário. Os nossos alunos, não os jovens de hoje em dia, eles não têm um conhecimento vocabulário, tanto que uma das questões, as questões muitas vezes estão girando em torno do sentido da palavra, né, dentro de um texto ou no sentido metafórico que ela está sendo empregada. Eu sempre aconselho os alunos a lerem dicionário. Né? Leiam um dicionário todo dia. Todo dia você tem que ler uma palavrinha por dia. Todo dia você vai ler uma palavrinha por dia no dicionário e você vai ler também o sentido da palavra. Só Tudo bem? uma? Só uma? Se for uma por dia, tá ótimo, porque eles não fazem isso nunca. Então, uma por dia. Aí o que vai acontecer? Tenta colocar essa palavra em prática. Usa na redação, com a Cida. Né? Tenta colocar em prática, porque senão vai cair no esquecimento. Né? Então, você coloca a palavra em prática. Algumas ele vai esquecer, com certeza, mas se melhorar o vocabulário dele num ano, se ele melhorar o vocabulário em cerca de 50 palavras, quando ele estiver saindo, por exemplo, da faculdade, ele vai ter um repertório vocabular muito melhor do que muita gente aí no mercado de trabalho. No mínimo mais 50 palavras. Talvez mais 50, ou mais 100, ou mais 200. Então, a leitura ela favorece isso também, né? Porque você está lendo, não sabe o sentido da palavra. Ainda hoje que a gente tem recursos, né? Você está lendo lá num Kindle, por exemplo, você não sabe o que significa a palavra, você clica lá e já aparece o sentido, né? Você encosta o dedinho na palavra e aparece o sentido. Então, hoje nós temos recursos que ajudam muito você a melhorar o seu vocabulário. Mas leia o dicionário todo dia, né? Uma palavrinha por dia, pelo menos. E, só para completar a Rita Baiana... ela quer falar da Rita Baiana. Eu estava falando da mulher, né? Que você falou das mulheres e tal. Então, por exemplo, o que eu queria desenvolver é que a Rita Baiana ela fica entre o Firmo e o Jerônimo, né? E ela abandona o Firmo e fica com o Jerônimo, porque o exemplo que ela tem de homem, né, português, é o homem português que enriquece, é o homem português que trabalha e enriquece, ou não, né, o casa enriquece, que é o caso do Miranda. Então, assim, mulheres que são como a Sofia, que o Dutra estava comentando, mulheres que têm uma perspectiva de planejar o futuro, né? Elas criam umas artimanhas, né? São mulheres bastante decididas, inclusive a Rita Baiana é bastante decidida em relação a isso, né, Sidoca? Então, eu estava escutando a Lu falar, tinha vontade de voltar lá no tempo do cursinho para poder assistir aula com o Dutra e com a Lu. Você Não foi aluna deles? Não, eu tenho vontade de voltar, né? Mas está tarde demais. E eu e a Silvia também morremos de vontade. Nossa, você tem vontade de voltar a ser aluno, né? Mas o que a Lu falou sobre treinar, a cópia é um exercício muito bom. A cópia de textos, de bons textos, de textos dissertativos para redação especificamente, porque ele, ao mesmo tempo que ele lê, ele escreve e ele assimila o conteúdo e a forma, né? Quando ele bater copia, foto pelo atenção. celular não pode? Não pode. Mas peraí, nem fazer o Ctrl-C, Ctrl-V também não? Não, Silvia ele Vinhas. tem que ler não, o texto, Silvia. tem que se familiarizar com o assunto, depois escrever e conferir se ele escreveu direitinho, porque ele aprende a pontuar também fazendo cópia. Quem não sabe a diferença entre ponto e vírgula, ponto, travessão, acha chique, mas não sabe usar? Ponto e vírgula. A cópia é excelente, é um dos melhores exercícios redacionais que existem. Copiar, porque nós aprendemos tudo por imitação. Não é? E uma coisa, só uma coisinha, vocês falaram sobre atualidades, né? Que o Dutra falou que procura atualizar essas obras, né? Que são clássicas. Sim. Na Os verdade, jovens de hoje se atualizarem com essas épocas. Jovem, isso, mas você vê, a FUVEST, uma vez ela deu a Igreja do Diabo, lembra, Dutra? Conto do Machado de Assis Conto do sobre... Machado de Caiu Assis. numa redação. Então, e falava na verdade, o que eles queriam dizer ali era sobre ética. Que é assim, o diabo ficou com inveja de Deus, fundou uma igreja. E aí ele pegou todos aqueles dissidentes da igreja de Deus que pecavam, né? E ele arrebanhou todos eles, né? E aí criou a igreja com todos os preceitos e dogmas, igual a igreja de Deus. Só que era tudo o contrário, fazer o mal, pecar, não ter compaixão. Só que ele vai ter também dissidências. Seja exatamente. A igreja que houver sempre vai ter os do contra. Eis que o diabo então fique tranquilo. Eis que o diabo descobriu que os seus adeptos estavam fazendo bem às escondidas. Vejam só. Quase uma dissidência do mal. Não, exatamente. E aí o que a FUVEST pediu? O pecado era o bem, né? O pecado era o bem. A FUVEST perguntou se aquele conto do Machado de Assis se aplicava ao comportamento humano, em que medida aquilo se aplicava ao comportamento humano. Então, veja. Aí é ética. Você cria regras e você mesmo não hesita em transgredi-las. Então, esses temas são atemporais, esses autores são atemporais. Exige uma maturidade linguística muito grande do vestibular. Exatamente, mas ela não se preocupa com isso, não, na hora de propor a redação. Ela tanto pode pegar um tema da atualidade quanto Mas você disse que conta muito quando tem o texto as referências literárias, toda a base. Quer dizer, não dá só para você ver um texto raso, um texto
O que você acha, por exemplo, sei lá, de algum assunto que você falou que era do passado, do presente? Como é que era o tema do ano passado? Se você pode aprender com o passado no Então, presente. Então, aí você pega e já leva Você direto já para uma pega. história sua, alguma experiência que você viveu. Mas não é isso que a FUVEST quer. Ela quer testar o seu conhecimento na redação. Na verdade, ela quer testar se você é capaz de discutir um assunto que tenha relevância. Então, no ano passado foi a questão do passado. Agora, em outras questões, em outras épocas, ela pediu a Igreja do Diabo, ela pediu amizade, ela propõe temas muito Eu variados. lembro E de um assim, tema, quando ela se pediu a política é necessária, né? A participação Começa com política é indispensável. Aristóteles falando o homem, um animal político. uma coisa assim. O Kant, a menoridade, o Kant escreveu dizendo que o homem era menor de idade, assim, ele não tinha se emancipado ainda, ele dependia de líderes, de guias. E aí a FUVEST perguntou: o homem contemporâneo saiu da menoridade? Nossa. Então, ela eu traz queria pro puxar tema. aqui uma conversa com o Dutra. Ô, Dutra, eu posso fazer uma pergunta óbvia, mas eu queria entender qual que é o sentido de português ser 50% da segunda fase da FUVEST. O que acontece com o português? Bom, a Lu já falou sobre isso. Você vai fazer um curso universitário, você tem que ter linguagem para entender o conteúdo que será ministrado. Médico, tanto faz. Exatamente. Todos. Por mais que o mundo hoje seja muito na internet, quantos textos há na internet? Então, você vai fazer economia. Sei lá quem você vai ler. Você vai ler a teoria liberal, a teoria não sei de quem, enfim. Você vai fazer biologia. Você vai ler o Darwin, sei lá quem você vai ler. Você vai fazer engenharia. Por mais que seja cálculo, você também tem livros teóricos. Então, a linguagem é o sedimento do conhecimento. São as 3 linguagens, vamos dizer. A linguagem matemática, a linguagem verbal, tem a linguagem não verbal e pode ter até a linguagem que a informática também é um tipo de linguagem, né? Então, sem linguagem, enfim, o homem não seria o que ele foi, né? O que ele conseguiu ser. Então, por isso que eles querem essa relevância que é dada à linguagem. Ô, Dutra, então vamos focar agora nessa prova que está chegando. Qual é o teu conselho para o aluno agora? Ele pegar o quê? Ele revisar o quê? O que ele tem que prestar atenção nesses 15, 20 dias que temos pela frente? Os nossos alunos estão fazendo aqui a revisão com nós todos. Estamos trabalhando intensamente a língua portuguesa. E ele deve sempre manter assim uma espécie de... estar ligado nisso, né? Então, vai chegar a época de Natal, enfim... ler de vez em quando um livro, fazer alguns exercícios, não assim obsessivamente, mas sempre manter um condicionamento, assim, um conhecimento constante, porque às vezes se ele ficar muito tempo repousando, sei lá, até ele voltar, demora um pouco. Então, com tranquilidade, controlando a ansiedade, mantendo sempre essa busca do conhecimento, afinando esse conhecimento que ele já tem. Às vezes vê as questões dos vestibulares passados, no nosso site existem vários vestibulares, sempre atualizando o conhecimento, lê uma crônica, lê um editorial, lê um capítulo de um livro, lê um dos resumos que a Lu fez, ou eu fiz, ou enfim, os professores fizeram. Enfim, fazer as redações, os laboratórios, você tem que ativar sempre, para quando você chegar, você estar confiante, treinado, isso tudo, o seu trabalho, no meu modo de ver, aumenta a sua confiança e a sua tranquilidade na prova. Ô, Dutra, mas, por exemplo, aí tem a redação, literatura e português. Certo. E aí, de português, o que o aluno tem que estudar, o que ele não pode deixar de olhar nesse momento? Olha, se você examinar a prova da FUVEST da primeira fase esse ano, a prova da FUVEST da segunda fase do ano passado, a questão está sendo basicamente semântica. Então, a interpretação de texto. Claro que tem gramática. Estou lembrando uma questão que houve 3 colocações da palavra bem. Uma caiu com aqueles meninos que ficaram presos numa caverna e, enquanto eles estavam presos na caverna, eles foram bem cuidados. Aí outra questão, o fulano começa a fazer, bem, minha gente, vamos agora falar sobre o assunto. Que bem é esse? É uma interjeição com função fática. O bem cuidados é um advérbio de modo. E aí, uma ironia, Marilyn Monroe numa foto, com seu cabelo, alguém fala para Marilyn Monroe, eu não gostei do seu cabelo, hein? Ela falou, mas quem tem que gostar sou eu, né? Bem, então esse bem
É um vocativo que tem uma função irônica. Você vai aprender bem como substantivo, o bem versus o mal. Mas vai aprender bem mesmo? Você vai aprender bem como advérbio. E aí o cara coloca essa questão que um bom leitor, ele mata essa questão. Quer dizer, um bom leitor. O primeiro bem, eu estou vendo que está intensificando cuidados. O segundo bem, como eu estava dizendo, ele está procurando um contato. É uma interjeição. Ele pode até esquecer isso, mas se ele fizer contato, eu não precisa nem pôr função fática, eu acho que ele vai considerar que ele colocou o contato. E o terceiro bem é irônico, é um vocativo. Conclusão, é competência linguística. A prova está muito na habilidade, na semântica. Claro que isso é gramática. Sim, mas o bem flutuou aí. Ele flutuou em 3 circunstâncias que você percebe a diferença de sentido, mas você tem que explicitar essa diferença de sentido. Então, isso é uma prova inteligente que realmente seleciona uma pessoa que tem interiorizada toda essa linguagem. Muito bem. Muito bem, olha. Mas Pra bem, vocês. Muito bem, muito bem. Muito bem. Esse bem. Foi bem na resposta. Foi bem. Você viu muito bem. Meu bem. Só para encerrar, vocês duas, por favor, a dica para quem está acompanhando 2020. Aqui, agora. 30 segundos cada uma. Vamos lá. Cida, primeiro. O Dutra falou que quando a pessoa tem autoconfiança, ela consegue ter um desempenho melhor. Isso está mais do que comprovado. Só que a pessoa, para ter autoconfiança, ela precisa ter certeza de que ela se preparou. Então, a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Tomara que caia um tema de redação com o qual você esteja familiarizado, para que você possa mostrar que realmente você está preparado, com um léxico diversificado, rico, com ideias interessantes, que não são superficiais, que não são previsíveis. E tudo isso você vai fazer como fruto de todo o empenho que você dedicou à redação durante o ano todo, durante a sua vida escolar toda. Boa prova para você. Muito bem. Você Muito bem. Muito bem. Muito bem. Foi bem. O bem Nós continuemos tá do bem. Pegou a prova de português, primeira coisa que você faz, lê o texto, leia todas as questões em torno desse texto. Né? Porque, às vezes, você tem uma questão e você tem 3 ou 4 questões sobre... Perdão, você tem um texto e você tem 3 ou 4 questões sobre esse texto. Leia primeiro tudo, tá? O que você vai ter que responder. Para você não correr o risco de, por exemplo, você responde o item A, o item B pede para justificar e você justificou no item A. Você perdeu tempo, né? Vai ter que tirar do item A e colocar no item B. E, às vezes, você lendo as outras questões, você consegue ter alguma dica para responder aquela que você tem mais dificuldade. Leu as questões, não sabe, pula. Vai fazer o que primeiro você faz do que você sabe. Tudo bem? Sempre. Primeiro o que você sabe, porque aí você garante a pontuação naquilo que você já sabe. Porque depois, se acabar o tempo da prova e você tiver que chutar, é melhor você chutar aquilo que você já tinha chance de erro, porque você não sabia mesmo a resposta, né? Do que você ter que chutar aquilo que você não conseguiu nem ler, porque não deu tempo. E tá que legal? poderia te ajudar. E poderia te ajudar. Então, peneira a prova, tá legal? E firmeza. Tá bom. Obrigada, gente. Bem. Obrigada, Lu. Obrigada, Cida. Obrigada, Dutra. De nada. E sempre muito gentil aqui, vocês com a gente aqui. Muito Nós que obrigada. agradecemos. Muito obrigada. Obrigada. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Encerramos o programa de hoje refletindo sobre a ansiedade, uma emoção comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. Precisamos controlar essa emoção. Afinal, ansiedade é isso. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Na verdade, a vida de um ansioso não é o drama que muitos pensam, é a inquietude no coração que poucos sentem. Mas atenção, ansiedade é como uma cadeira de balanço. Mantém você em movimento o tempo todo, mas não leva a lugar nenhum. E fica a dica, ansiedade ou você controla ou ela rouba a sua paz, a sua saúde e o seu presente. Ansiedade é o desejo para que o futuro se transforme logo no presente. Calma, calma, tudo tem o seu tempo. E a melhor dica para conter a ansiedade é se organizar e estar bem preparado.
O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.